Então, por exemplo, você tem uma alta tecnologia nos Estados Unidos, na China, Taiwan, por exemplo, mas o resto do mundo é carente dessa tecnologia, e essa carência é exatamente um fator de lucro para essas empresas. Elas exploram essa escassez, porque com essa escassez elas podem exportar a tecnologia desenvolvida e, ao mesmo tempo, explorar a mão de obra, né? Explorar a matéria-prima, por exemplo. O capitalismo não pode abrir mão, não pode parar de impulsionar o revolucionamento constante dos meios de produção, porque senão ele quebra. E isso inclusive, o problema do capitalismo é esse. Então... Eita, Nossa Senhora, estamos no ar. É isso, estamos no ar, Reginaldo? Estamos no ar, mais uma vez. Mais uma vez de novo. Salve, salve, quebrada. Estamos aqui de novo. Hoje é dia 5 de 6 de 2023. Agradecer aí mais uma vez pro Reginaldo estar aqui. O Vitinho ia vir também, mas acabou não conseguindo, né? A gente está com um convidado aqui que a gente não vai falar agora, não. Porque como a câmera tá só em nós, né? A gente apresenta com aquele suspense, né, mano? Aí na hora do Gustavo colocar os efeitos, ele coloca o tamborzão. Então, salve, salve quem tá online. Salve, salve galera do chat. Espero que vocês interajam aí com a gente, ajuda bastante. A gente vai ver se a gente consegue interagir com o chat, porque a gente tá com mãos limitadas hoje, mas a gente consegue, porque de um jeito ou de outro a gente sempre dá um jeito. Sempre coloca mais mãos aqui para resolver as coisas. Mas o Gustavo e o Vitinho, eles estão online de casa também, eles conseguem ir respondendo e passando as coordenadas pra gente. O remoto, né? Bom, falar sobre o Discord e o Telegram. Quer falar, Júlio? A gente tem o nosso grupo do Discord e do Telegram, então se vocês quiserem ouvir a gente, discutir sobre vários temas, sobre o que a gente está pensando de pauta, pensando de coisas futuras, entre no nosso link do Discord e do Telegram. Está na nossa bio do Instagram, tem todos os links nossos lá. Então, se você quiser entrar lá, na bio do Instagram tem como você pode entrar no Telegram e no Discord e ficar mais próximo da gente para a gente conseguir trocar mais ideias, conseguir pensar em mais pautas, conseguir pensar em atividades presenciais, etc. Nem sempre a gente consegue participar, porque 8 horas do nosso dia é para o nosso trabalho, mas de vez em quando a gente aparece por lá. Bom, se quiser ajudar a gente tem aí as nossas redes sociais. Então, caso dê para mandar para o amigo, para a amiga, para o grupo do WhatsApp, igual faz o nosso querido aí, antigo inquilino da República, manda para geral. Um parceiro nosso, inclusive, mandou isso hoje para o grupo do Coletivo Negro da Faculdade. Então, dá uma ajudada para expandir nosso trampo. Então, nossas redes sociais é QuebraDev em tudo. Se puder divulgar nossa Twitch também, divulgar a live de agora, inclusive, para quem tiver interesse para um tema que a gente vai falar hoje, que é um tema polêmico para variar. E que se quiser ajudar a gente também, a gente está aceitando Pix e Padrinho. O Pix está aí hoje? Tá aí hoje. Tá aqui no cantinho. Ó, acertei o cantinho. Você é louco. Tá no cantinho aí, então você acessar o QR Code, você vai pro nosso Padrim. E lá no Padrim tem o link, a chave do Pix. Se você quiser mandar um Pix isoladamente, é isso. É isso. Eu queria fazer um agradecimento aqui rapidinho do pessoal da Fix Fibra. Pô, que mano, esse cara é da hora. Apoiou nós aí nos corre futuro aí que a gente vai fazer. E eles tá sempre com nós aí, trocou bastante ideia com a gente vai ter algumas coisas que vai rolar aí com eles. Eles são de Diadema, né? Mano, tipo assim, você falou Diadema, mas lá tava Jurubatuba. Jurubatuba é São Paulo, mas também tem empresa deles em Diadema. Então eu não sei muito bem, mas eles são a Fix Fibra. Exatamente. E agradecer aí pelo apoio de vocês. A gente vai fomentando mais as ideias futuras e quem tiver no Telegram e no Discord vai saber primeiramente. Enfim, acho que a gente pode começar aqui, fazer uma breve apresentação aqui da pessoa que a gente convidou. Na rede social a gente já botou, né, mano? É igual o Brau, tá ligado? Tá lá no título. O Brau no Mano a Mano, tá lá o título, tá ligado? O nome da pessoa. Ele faz bom suspense, mas o nome do episódio tem a pessoa, tá ligado? Mas já que a gente é igual o Mano Brau, né? Obviamente. Então vamos lá. Bom, o nosso interlocutor hoje, nosso querido convidado, ele é doutor em Sociologia, tem pós-doutorado em Psicologia, é professor do programa de pós-graduação de Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo, na Baixada. É integrante do Instituto Ama Psique e Negritude, que tem uns profissionais interessantes lá, inclusive. Pesquisador do Núcleo Reflexos de Palmares, onde pesquisa, entre outros temas voltados à relação entre capitalismo, racismo e colonialismo, e no caso também aí o colonialismo digital, mas não só, né?
e é autor de diversos livros e artigos sobre Frantz Fanon. Capitalismo, racismo, pensamento antirracista, é com ele mesmo. Aí pode... Já tá na câmera já? Agora. Salve, Salve. salve. É nóis. Salve, salve, Davidson. Prazer, Salve. mano. Prazer em ter você aqui. Há um tempo atrás a gente foi num lançamento desse livro, né? Do Sim. Colonialismo Digital. Um dos, né? Eu acho que você lançou em outros lugares também, né? Sim, sim. A gente conseguiu, a gente foi em Mauá, inclusive no núcleo físico do pessoal do coletivo Dandara, em Mauá. Isso Isso. mesmo. Quem for de Mauá aí, quiser colar lá, não sei, ainda tem lá, né? Os Tem, caras tá lá. tem. Inclusive eles estavam com uma sala, tipo, para dar umas aulas de, tipo, bagulho de... Ciência e tecnologia na quebrada, ciência e a tecnologia ideia. na quebrada. Da hora, a gente nunca mais voltou lá, né, mano? Não. O ruim é que é bem longe pra Bem gente, né? longe, Tipo, eu sou de Guarulhos, você tava mais perto, mas agora vai pra Zona Leste também, é ABC ali, fica meio longe. Mas, de repente, dá pra fazer uns esforços, né? Tipo, final de semana dá pra deslocar. É, não vamos prometer, né, mano? É, não- Vai ser difícil. Mas é isso, esse é o Davidson. Pra começar aí, Vai. Davidson, de onde você é, meu mano? Então, sou de muito lugar, de muitos lugares, né? Eu sou da BC Paulista, de Santo André. Agora eu tô na Baixada, lá em São Vicente, né? Por conta do trampo, lá na Unifesp. Mas sou do mundo, mano. Tamo aí. Sou do hip hop, sou do movimento negro, sou da esquerda. Tamo aí, mano. Pode crer. Da hora do hip hop a gente sabe por causa do Junior Rocha, que eu acho que ele deve ter te conhecido nessa época. O Júnior sim, de lá. Ó, o Júnior veio aqui, né? Veio, mano. Ele já participou entrevistando até. A gente já entrevistou ele, a gente tá sempre com ele, vai em churrasco. Não, na o casa Júnior é parceiro. Ele é da hora. E, mano, tipo, quem você é, tá ligado? Tipo, esses envolvimentos com a música, com a rua, deu pra ver no seu perfil também que você gosta de poesia. Como você se identifica assim? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quem eu Nossa, venho? é uma pergunta difícil. É mais fácil falar de algoritmo, mano. Assim, Geralmente as pessoas te entrevistam, elas perguntam sobre seus artigos. Eu quero saber um pouco sobre você. Não, eu sou pai de 2 filhos, sou capoeirista, um pouco enferrujado, mas sou capoeirista. Comecei minha trajetória política no movimento hip hop, né? E a partir do hip hop eu conheci o movimento negro. E por conta do movimento negro, eu me vi provocado a estudar, mano. E aí, era outra época, né? Década de 90. Tinha uma cobrança muito grande pra gente que fazia rap. Eu colava com o pessoal da Posse Raússa, do Força Ativa. E a galera mais velha dizia que pra gente fazer as rimas, tinha que saber do que tava falando. Então a gente começou a fazer grupos de estudos na quebrada. E aí isso fui gostando de estudar a história da África, a história do negro no Brasil, no mundo, né? E aí foi, mano. Depois eu fui fazer faculdade, mas aí eu já tinha um costume de ler, né? Já tinha lido Malcolm, já tinha lido Manifesto Comunista, já tinha lido Angela Davis. E aí fui fazer ciências sociais e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, mano, eu vi um professor, né? O professor Rago e a professora Lívia, assim, falando. A professora Terezinha. Eu falei, nossa, eu queria ser professor, mano. E aí tô aqui, mano. Por vários caminhos tortos aí da vida. Tô aqui. Hoje sou professor, né, de universidade, pesquisador. Mas continuo com vínculo com os movimentos e continuo, de alguma forma, tentando oferecer o conhecimento para além dos muros da faculdade, né? Mas também eu acho que a faculdade é um espaço importante para disputar, para produzir, tá ligado? Sim. E tem muito preto, tem muito gay, muita gente boa fazendo coisas da hora, assim, no sentido subversivo, tá ligado? Tipo, então eu acho que é um momento também interessante para isso, na faculdade. Da hora, mano. Acho que com isso você respondeu até outra pergunta, que ia ser de onde surgiu a vontade, né, de estudar, assim. Mano, eu tenho a impressão de que nessas andanças da rua, você também trombou o Marcinho Faria, né? Opa, Vocês é parceiro também, né? Parceirão. Que é o de Clóvis Moura lá também pro caralho. Da hora. Aliás, o Clóvis Moura nos uniu, mano. É? Porque o primeiro autor que eu li não foi o Fanon, foi o Clóvis Moura, assim, que eu li mesmo, sistematicamente, né? E o Márcio Faria, eu acho que é um dos maiores especialistas em Clóvis Moura do Brasil, assim. É o Márcio Farias, mano. Acabou de lançar um livro, inclusive. Né? Sobre o Clóvis Moura, um livro ótimo, inclusive. Legal. Bom, vamos começar, né? Começar com a brincadeira. Eu escrevi umas perguntas aqui, que elas estão um pouco longas. Então vamos ver se a gente consegue dar uma cortada aqui. Vamos lá. Vamos junto. Mano, é possível a gente ver citado que colonialismo digital não é uma metáfora, tá ligado? Não é um dispositivo linguístico. É uma expressão objetiva, também subjetiva, como vocês brincam no livro, de algo que... E aí eu queria que você discorresse um pouco disso, assim. Qual que é a materialidade, tá ligado? Acho que vale começar explicando o que é colonialismo digital e por que falar disso, né? Nesse momento, assim. Hoje, todo mundo sabe que as tecnologias digitais elas estão presentes em quase todas as áreas da vida,
e não há um espaço produtivo, ou mesmo se a gente pensar o capital financeiro, os meios de comunicação, artes, possibilidades de afeto. São poucas as áreas da vida que elas não estão sendo transformadas e alteradas pelas tecnologias digitais. Só que, ao mesmo tempo, essa tecnologia não chega até todo mundo da mesma forma, né? Então, há uma desigualdade no acesso ao desenho tecnológico, há uma desigualdade no acesso à própria tecnologia. Então, várias pessoas há muito tempo vêm estudando isso e isso traz uma questão, essa desigualdade, porque, por um lado, não é novidade que as tecnologias trazem muitas consequências sociais, boas e ruins. Nem todas são ruins, nem todas são boas. Mas é importante pensar essas consequências olhando para as desigualdades sociais da sociedade capitalista. E aí que entra a treta, porque no caso do colonialismo, no caso do capitalismo, né, o capitalismo cria o colonialismo lá no começo, quando o capitalismo estava começando a existir, e ele cria o colonialismo como uma forma de ampliar as suas relações para outros países. O capitalismo surge na Europa, mas nesses outros países, o capitalismo ele chega arregaçando tudo, chega destruindo relações que tinham antes, chega matando, né, o genocídio, para poder se apropriar de terra e empurrar um tipo violento de forma de produção. Isso é o colonialismo, em síntese. Mas, sobretudo, né, essa forma de morte que o colonialismo representa, ele vem sempre acompanhado de uma distribuição desigual das tecnologias. Então, por exemplo, no século XVI, Portugal e Espanha eram as maiores potências tecnológicas do mundo, e elas usavam essas tecnologias, tecnologia de navegação, a Kubernetes, a favor da opressão, a favor da dominação. Quando eu vou para o século XIX, por exemplo, a principal potência colonialista era a Inglaterra. Ela vai usar a tecnologia de comunicação, por exemplo, o telégrafo foi fundamental para o domínio da Inglaterra no mundo, assim, para eles expandir seu poder e, ao mesmo tempo, poder expandir seus capitais, né? Vários autores que estão olhando para a dinâmica do capitalismo contemporâneo e observando os impactos das tecnologias digitais nas formas de produção e exploração no capitalismo, eles vão perceber que essa dinâmica colonial ela se reproduz. É lógico que não estamos falando do colonialismo histórico lá de trás, não é a mesma coisa, mas você tem uma desigualdade no acesso à produção, uma desigualdade no acesso à tecnologia, mas também uma desigualdade que se reflete numa divisão internacional do trabalho. Então, por exemplo, se pegar o Vale do Silício, você tem a GAFAM lá, tipo a Amazon, a Alphabet, a Microsoft. Você tem essas empresas, elas têm mais dinheiro, mais capital do que muitos países, mas não só o fato delas concentrar dinheiro, recurso, renda, interessa. Elas passam a ter mais poder político do que muitos países. Elas passam a influenciar em processos políticos e, ao mesmo tempo, esse processo permite que elas concentrem tanto poder, mas tanto poder, que esse poder lembra muito a lógica dos velhos monopólios no século XIX, que o Lenin chamava de imperialismo, né? Só que esse poder ele permite que essas empresas, por exemplo, dominem outros países, explorando exatamente a ausência de tecnologia nos outros países. Então, por exemplo, você tem uma alta tecnologia nos Estados Unidos, na China, Taiwan, por exemplo, mas o resto do mundo é carente dessa tecnologia, e essa carência é exatamente um fator de lucro para essas empresas. Elas exploram essa escassez, porque com essa escassez elas podem exportar a tecnologia desenvolvida e, ao mesmo tempo, explorar a mão de obra, né? Explorar a matéria-prima, por exemplo. Então, a gente não tem, por exemplo, celular, internet, os nossos dispositivos que a gente acessa a internet sem coltran, sem tandalita, sem lítio. E essas matérias-primas, elas continuam sendo acessadas, na maioria das vezes, pelos mesmos processos violentos que acompanhou o colonialismo português ou o colonialismo britânico, por violência bruta, por exploração. Ao mesmo tempo, né, tipo, para ter acesso a essas matérias-primas, muitas vezes essas grandes corporações financiam golpe de Estado, financiam ditadura. Então, o conceito de colonialismo digital ele foi proposto pelo Cohen, Michael Cohen, para dizer que o que a gente está vendo nesse estágio do capitalismo é não o desaparecimento das desigualdades ou do próprio colonialismo, mas uma reatualização dessas desigualdades que acaba distribuindo, acaba partilhando o resto do mundo entre essas poucas e grandes potências
que estão, na maioria das vezes, no Vale do Silício, né? Isso é o colonialismo digital. Mas tem outros desdobramentos aí que a gente pode pensar aqui, porque nesse momento, né, do desenvolvimento tecnológico, uma outra matéria-prima muito preciosa são os dados. E aí a gente entra numa outra conversa que é a importância agora de um certo processo de extrativismo de dados que vai ser parte fundamental desse negócio de exploração do colonialismo digital, né? Então a gente está falando de uma tendência que é uma tendência do capitalismo. Mas qual que é a nossa questão no livro, né? Aliás, eu esqueci o livro na mochila, não vai dar para mostrar aqui para a galera. Mas a grande questão que a gente traz no livro é que, na nossa interpretação, o colonialismo digital não é uma nova fase do capitalismo, mas ele é parte do velho capitalismo. A gente está falando de novas possibilidades de exploração, de trabalho, de extração de mais-valia, de exploração de riquezas, mas ampliada pelas possibilidades que a internet abre, tá ligado? A internet, as tecnologias digitais em geral. Sim. Pode crer. Nessa parte do lítio, eu lembrei da fala que o Elon Musk ele fez no Twitter lá, quando aconteceu o golpe na Bolívia, aí ele fala, a gente vai dar o golpe em quem quiser. Isso é uma questão, tipo, dessa reprodução, né, de como o colonialismo tá se fazendo, se reproduzindo, e nesse aspecto digital agora, né? Então, pegando esses territórios para conseguir os materiais necessários, a produção necessária, para conseguir construir essas questões digitais, né? Exato, né, mano? E essa galera, eles detêm muito poder. E ao mesmo tempo, né, se pegar a internet, ela, década de 80, 90 principalmente, ela tinha uma cara mais colaborativa. Muita gente do mundo participava, ainda hoje, participa da construção das coisas, do desenvolvimento das coisas. Essas empresas, elas surgiram da privatização de um conhecimento humano, mas essa privatização foi permitindo que essas empresas fossem crescendo, e hoje elas estão no topo da cadeia de poder mundial, tá ligado? E hoje elas são uma ameaça à democracia, né, em vários lugares. Então, quando o Elon Musk diz, né, tipo, nós vamos dar o golpe em quem a gente quiser porque a gente pode, Sim. ele está expressando uma tendência real do poder dessas grandes corporações, assim, né? E isso é preocupante, a gente precisa falar disso. O assustador é que muitas vezes quem está pensando tecnologia nem sempre está pensando na sociedade e as complexidades envolvidas, mas muitas vezes também quem está pensando na sociedade também não está pensando na tecnologia. Só que hoje não dá mais para fazer nenhuma análise, não dá mais para entender a sociedade atual sem entender o poder das tecnologias e o poder dessas grandes empresas que concentram o desenvolvimento tecnológico nas mãos de poucas pessoas, né? Sim. Só mais um desdobramento da materialidade do momento histórico, né? De um novo formato de produção. Não existe, porque tem um lance que tem a impressão de que tem algumas teorias que elas tentam mostrar que a gente não está mais no sistema capitalista, tá ligado? Tipo, a gente está num outro formato, e na real, tipo, é só mais um momento histórico onde tem novas ferramentas que acontecem mais ou menos ali os mesmos sistemas de opressão, mas com ferramentas diferentes. Não, isso é louco, é uma questão boa, né? Porque óbvio que está acontecendo muitas mudanças no mundo e a tecnologia ela redefine as coisas, assim. Ela abre novas possibilidades de exploração, novas frentes de opressão, mas também novas frentes de luta. Então é óbvio que a gente está diante de transformações disruptivas. Para dar o exemplo, por exemplo, se pensar a inteligência artificial generativa, por exemplo. A gente está diante de uma transformação daquelas que lembra muito a invenção da agricultura, a invenção da eletricidade. Nada mais vai ser como antes, é óbvio. Mas, às vezes, alguns intelectuais tentando dar conta desse novo, e são muitas coisas novas que se abrem, às vezes se exagera, se pesa a mão um pouco na análise e acaba se ignorando aquilo que permanece do velho. Então, o que tem de novo? Muita coisa tem novo. Porque a Web 4.0, ela permite agora que a gente trabalhe de dentro de casa. Ela permite que a gente trabalhe sem receber o salário. Ela permite que o usuário faça parte do processo produtivo. Então, são novas possibilidades de exploração, é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está sob a sociedade da exploração do trabalho, sobre a sociedade da produção e da acumulação de valor de troca, né? Então, pensar esse novo sem considerar esse velho que se mantém pode levar também a um equívoco de análise.
E é isso que nos preocupa, né? Então, por exemplo, tem muitos termos que existem aí para tentar dar conta dessas novidades. Capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância. E são estudos que realmente jogam luz sobre questões que ninguém estava olhando. Mas, às vezes, se exagera ao dizer que, entramos numa nova era. Pode até ser sob certos aspectos, mas naquilo que é essencial do capitalismo, a gente tem a manutenção da velha ordem capitalista, a manutenção e a intensificação. Então, é importante essa questão para a gente não ficar de bobeira diante de um inimigo que está ainda mais forte e não superado. É o contrário, né? Sim. Eu vejo que a tecnologia ela se tornou uma ferramenta para o capital, para perpetuar e fazer essa manutenção para o capital. Não que a tecnologia é ruim, porque eu não vejo a tecnologia como ruim. Assim como a Revolução Industrial não foi ruim, pensando a níveis de bem-estar humano, mas o capital tornou ele ruim porque fez as pessoas trabalhar mais, fez as pessoas ficar desempregadas, e a questão da Revolução Digital também. A gente vê que ela está acontecendo, a inteligência artificial está acontecendo, mas as formas de opressão, as formas de exploração do ser humano, do trabalho do ser humano, está se tornando diferente, que é essas questões de preencher dados, preencher essas questões de fazenda de dados que tem em vários países colonizados, que fazem esse processo exploratório. Né? Exato, né? Então se defende o liberalismo econômico, então? Não. Revolução Industrial, então? Não, só foi um então exemplo. Você vai ser foi um exemplo só. Foi um exemplo. Agora explique, nego. Foi um exemplo só. Tirando outro. Já aproveitando, né, mano, que eu fiz a minha piadinha aqui, acho que vou pular para a próxima pergunta. Tem uma parada muito curiosa, que é a citação da indústria 3.0, 4.0 e a redefinição da, entre aspas, arena da luta de classes. Que se dá em outro molde, com outros mecanismos de opressão, né? Então, levando em consideração o formato, o modelo de produção do nosso tempo, assim, e tal. Você pode falar um pouco mais sobre isso, tá ligado? Como que se tem uma nova arena, um novo formato de luta de classes? É por conta dessas novas ferramentas? Tipo, enfim. Não, legal, né? Acho que é importante dizer que o capitalismo foi o sistema que mais revolucionou as tecnologias, os conhecimentos até hoje na história da humanidade, né? O capitalismo não pode abrir mão, não pode parar de impulsionar o revolucionamento constante dos meios de produção, porque senão ele quebra. E isso inclusive, o problema do capitalismo é esse. Então, nunca nenhum outro sistema conseguiu impulsionar tanto o desenvolvimento tecnológico como o capitalismo. Acho que esse é um ponto. Óbvio que em cada época a gente tem algumas características que são muito próprias, né? Então, sair da máquina do moinho, né, que era movido com o rio, pro motor a carvão, foi um grande salto. Sair do motor a carvão para a eletricidade foi outro salto. Sair da eletricidade, ou nos mantemos na eletricidade, mas poder explorar outras fontes de energia atômica, foi outro salto, né? E agora a terceira revolução técnico-científica é a informatização dos processos produtivos, a robótica, a automação. Aliás, já tinha automação lá a máquina a vapor já era automática, né? Mas agora com a robótica, com a inteligência artificial, o capitalismo ele dá um novo salto, um novo salto de produtividade, mas também esse salto exige todo tipo de reorganização da produção, da vida, da sociedade, da política, tá ligado? Então, a tecnologia, quando surge uma nova tecnologia, ela altera todas as relações. Tem um livro da professora Terezinha Ferrari, que é um livro que a gente se apoia para também construir o nosso. Ela vai falar da importância da terceira revolução técnico-científica no processo produtivo, porque tanto ele vai permitir ampliar a produção, intensificar a velocidade dos ritmos produtivos. Essa revolução também vai permitir agora novas formas de gestão do trabalho, vai permitir, por exemplo, demitir um monte de trabalhador, mas, ao mesmo tempo, vai permitir fábricas menores, as fábricas enxutas. É a época do just in time, que tem muitos caminhões, quando a gente pega aqui imigrantes, Anchieta. O just in time é uma nova técnica de gestão do processo produtivo que implica uma submissão de toda a sociedade a uma lógica produtiva, né? Então, quando eu peço um produto, pode ser um cabo de HDMI no Mercado Livre, e o cabo chega no mesmo dia,
Ele chega no mesmo dia porque ele já está circulando aqui perto, porque há uma previsão que é possível mediante um alto desenvolvimento tecnológico, mediante uma expansão de uma infraestrutura computacional, mas também de comunicação, de internet. Então, o desenvolvimento tecnológico ele permitiu ao capitalismo como eu posso dizer, novos espaços de exploração. E, ao mesmo tempo, a Terezinha Ferrari vai dizer que agora, com a terceira revolução técnico-científica, é possível agora submeter toda a cidade, toda a via urbana, a uma lógica produtiva, porque agora você vai ter fábricas menores, as fábricas flexíveis, mas você tem articulação entre fábricas que cria uma espécie de fabricalização da cidade, segundo ela, que transforma as ruas, as vias, as rodovias em grandes esteiras, em grandes linhas produtivas onde os produtos circulam para a produção capitalista, né? Então ela aposta numa ideia de uma fabricalização da vida. Então, por si só, para fabricalizar a cidade, para transformar a cidade em esteiras produtivas, é necessário disputar as formas de organização social, é necessário disputar as formas de fazer política, é necessário destruir as conquistas trabalhistas, porque você precisa agora de um trabalhador que esteja disponível o tempo inteiro e não mais aquele trabalhador fordista, antigo. Então, mas isso só é possível mediante a tecnologia. É o caso da uberização, por exemplo, do trabalho. Só que qual é a nossa tese no livro, inclusive, né? É que com a Web 4.0, com o desenvolvimento da inteligência artificial, esse processo da terceira revolução técnico-científica ele ganha um novo estágio, porque agora é possível, por um lado, fabricalizar não só a cidade, não apenas transformar a cidade numa grande fábrica, mas também empurrar a nossa vida privada para dentro do processo produtivo. Então agora, por exemplo, pensa no ChatGPT. Os caras lançam lá, a OpenAI lança um modelo de teste e disponibiliza para todo mundo. Em uma semana tem mais usuário do que o Facebook teve em não sei quantos meses. E a gente vai lá testar. Só que a gente testa, a gente usa, aí tem lá um joinha para baixo, um joinha para cima, e tem um refazer a resposta. Com isso, a gente está dando feedback, por exemplo, para a ponderação do algoritmo. Logo, qualquer usuário comum que não ganha para ser programador está contribuindo para ajudar na ponderação dos algoritmos, na ponderação dos pesos e das medidas que o próprio programa vai utilizar, por exemplo. Ou seja, sem receber, ou seja, de forma não paga, o usuário na Web 4.0, ele é, em vários momentos, convocado a transformar o programa, a alterar a qualidade daquela mercadoria. Então, a gente está falando de exploração de trabalho não pago. Essas novas possibilidades só são possíveis por conta do alto desenvolvimento tecnológico, tá ligado? Então isso altera, isso recoloca as perguntas sobre a luta de classes. Porque antes, quando a gente pensava a luta de classes, a gente pensava o cara dentro da fábrica, o peão. Mas se a fábrica, se a cidade foi fabricalizada e se agora o usuário comum, que a princípio ele seria só um consumidor, ele passa em alguns momentos a fazer parte do processo produtivo, eu vou ter que repensar a noção de luta de classe, eu vou ter que repensar a arena da luta de classe, porque ela se dá em lugares que antes não era possível, tá ligado? Esse é o ponto pra gente pensar. Tipo, tá ligado? A expansão da consciência. Cara, eu lembro de você falar desse lance da fabricalização e falar também do exemplo do Rodoanel, né? Tipo, o Rodoanel não foi feito para você chegar mais rápido, sei lá, na Baixada, da praia. Não, foi para poder... para escoar a produção da Volks aqui de Guarulhos, Osasco, né? É isso. Para Terezinha, as vias públicas elas são colonizadas pela lógica do capital. E não é só a rodovia que leva para o porto, né? Mas a cidade como um todo, ela passa a ser subordinada à lógica do capital. E isso coloca a luta de classes em lugares que ela não estava. E ao mesmo tempo... Mas esse é o ponto para a gente, né? Porque com a Web 4.0 e com os desenvolvimentos atuais, você empurra pessoas para dentro. Por um lado, a tecnologia joga o cara para fora da fábrica, porque demite cada nova tecnologia, porque é o que ele coloca, né? Se a gente estivesse numa outra sociedade, quando você desenvolve uma nova tecnologia, você poderia diminuir o esforço de todo mundo. Só que isso não acontece, porque a gente está no capitalismo. No capitalismo, você coloca uma nova tecnologia, você demite o cara e faz aquele que ficou trabalhar ainda mais, tá ligado? E esse que está demitido, o azar dele. Só que agora, esse que está demitido, ele não está só
como um exército industrial de reserva, como alguém que está lá esperando ser reempregado ou como alguém que perdeu a esperança de ser empregado. Em vários momentos, ele participa do processo produtivo, mas sem receber nada por isso. A gente chama isso de trabalho não pago. Então, isso abre novas possibilidades de exploração do trabalho, tá ligado? Pode pá. Nossa, lembrei agora de um bagulho, mano. Esses dias eu precisava comprar uma corrente, tá ligado? Pra minha bike. Pra aprender a bicicleta no poste. Aí comecei a pesquisar. Corrente, pá, não sei o que lá. Eu achei no Doutor Mercado, né? Doutor Mercado argentino lá. Aí fui lá, né, mano? Pá, comprei a corrente. Aí pedi pra entregar numa agência, tá ligado? No mercado argentino. Os caras não pagam nós, né, mano? Todo mundo sabe qual que é, né? Não sei porque eu tô falando isso. Mas enfim. E aí eu fui lá buscar o bagulho. Só que eu cheguei lá e aí, tipo, a corrente não era, tipo, a que eu pedi, tá ligado? Aí eu pedi pra devolver, não sei o quê, tive que embalar, mandei. Aí quando eu olhei no lugar, a corrente tinha lá pra vender, tá ligado? No estabelecimento. Era uma lógica de material, uma loja de material de construção. Tinha a mesma a corrente que eu pedi. Eu falei, cara, por que eu não comprei aqui, mano? Eu olhei e falei, nossa, mano. São as contradições mesmo, tá ligado? Tipo, da realidade que tá imposta à nossa vida, né? Mas doido. Quer fazer a próxima pergunta? A próxima pergunta? Não, pode fazer. Tô aqui como ouvinte. Eu falei pro cara que eu ia ficar como ouvinte fazendo as perguntas simples. Mano, a sacada de que não há software sem hardware... Eu escutei um podcast que o Walter participou, tá ligado? E aí ele falou algumas vezes, assim, tipo, esse lance de não há software sem hardware. E também eu acho que acaba esbarrando na pergunta daquele lance da primeira que eu perguntei, da materialidade, né, do digital. Então, você pode falar um pouco mais sobre isso? Tipo assim, aí entra um pouco também no que você falou do lítio, do monte de recurso material que as pessoas exploram dos territórios que são colonizados e tal, enfim. Não, tem duas coisas, né? Esse é um jargão que a gente colocou no livro, é o título de um dos capítulos, né? Não há software sem hardware. Por que isso é importante? Porque vai se criar um certo consenso. Só um pouquinho. Vocês deram um exemplo muito bom que foi o lance do nude, mano. Se quiser lançar esse exemplo aí que passa por ser... assim, o nude pro crush foi um exemplo que vai da tela para o sistema eletrônico, para a rede. Aí se quiser falar... Não, exato. Se eu quiser mandar um nude, pode? Ou fazer o nude? Pode mandar. Não, explicar sobre o nude. Não, Então, esse tema pra gente é importante porque, como eu falei, né? Tem muita gente estudando isso aqui que a gente tá conversando aqui, né, mano? Uhum. Mas foi se criando um certo consenso de que o trabalho digital é um trabalho imaterial. E aí a gente coloca em questão essa afirmação, tá ligado? Será que é imaterial mesmo? O que seria imaterial? Alguma coisa que não tem matéria? Mas o que é o digital, tá ligado? Aí vamos pensar no nude, né, mano? Se eu tiro uma foto, nude, um semi-nude, e vou mandar para outra pessoa, essa foto, você tem um celular que tem um sensor, uma câmera, que vai captar frequências de luz, frequências de onda de luz e vai converter isso em número, tá ligado? No aparelho, e o aparelho vai mandar uma combinação de número, de pulsos, numa rede. Você precisa de alguma rede, pode ser o ar, pode ser fibra ótica, pode ser... Mas você precisa de um canal de comunicação que você manda para algum lugar. Em geral, isso fica arquivado em algum HD ou vai para o HD, digamos que vai para o HD do celular de quem vai receber, né? Da pretinha que eu mandei, ou do pretinho. Quando a pessoa recebe, ela vai receber um código. Um código é uma sequência de pulsos. Se a gente pensar um transistor, você tem fechado, aberto, numa certa combinação, e, sei lá, 2, 0 e 1... 2 aberto, 1 fechado, é letra A, 3 aberto, sei lá. Tem lá uma tabelinha que vocês sabem, eu não sei, que tipo, o celular vai entender, vai decodificar esses números e vai transformar em imagem novamente. Mas isso que foi mandado, será que ele é imaterial? Essa é a pergunta que a gente faz. E aí a gente conclui que não, mano. Porque se fosse imaterial... Porque uma coisa... Vamos pensar no pensamento. O pensamento talvez seja imaterial mesmo. Apesar que você precisa do cérebro para pensar, você precisa dos neurônios, tem também uma via de transmissão, mas você tem algo abstrato e subjetivo que escapa à materialidade. Mas o nude, mano... Se você manda muito nude, uma hora você vai ter que apagar o HD, porque ele ocupa um espaço. Ele não está alheio às leis da física. Aliás, para ele ser transmitido, ele também precisa de um certo meio para ser transmitido.
Tanto que a gente lembra, quem é mais velho lembra como era difícil mandar uma foto pela internet na época da internet de pulso. Porque a capacidade de transmissão, de velocidade de transmissão de dados por segundo, era muito menor do que é hoje a fibra ótica. Hoje já se estuda tecnologia de fibra óticas mais rápido. Mas por que isso importa? Importa porque o dado, ainda que seja uma sequência de pulsos, ele ocupa um lugar no tempo e no espaço, mano. E esse lugar é material. A eletricidade é material. Ainda que ela não seja... por exemplo, se você pegar uma pedra, por exemplo, ela tem uma natureza diferente da composição elétrica, tá ligado? Mas ela tem uma lógica material. Ela respeita as leis da física. Aliás, a depender do condutor, ela nem se transfere, mano. Então, há uma materialidade no digital. E essa materialidade ela é tão importante que ela precisa ser maquiada por processos ideológicos, por exemplo. A ideia da nuvem é fake news. Tipo, você tem grandes HDs em algum lugar, em geral, grandes data centers, inclusive, em países do norte, que processam essas informações, inclusive usam elas para desenvolver algoritmo, para desenvolver estratégia de marketing. Mas você não tem uma nuvem que está pairando no ar. Você tem grandes HDs que vão arquivar, porque essa combinação de pulsos, ela ocupa um certo lugar no espaço, no tempo e no espaço, tá ligado? Então ela é física, mano. Portanto, ela é material. E se ela é material, então pensar a programação, por exemplo, é pensar uma dada transformação da natureza. Ainda que seja, aqui tem uma diferença, um programa, um aplicativo, um software, ele é intangível. Porque é diferente. Se eu produzir um copo, por exemplo, esse copo ele é uma unidade de copo e ele tem um uso, uma hora ele vai desgastar e vai acabar. Eu não posso copiar esse copo, eu preciso de outra matéria-prima para fazer outro copo. No caso de um programa, a natureza digital permite que um programa seja infinitamente copiado, tá ligado? Então, óbvio que um programa ele tem uma natureza diferente da natureza das coisas tangíveis, como pedra, como copo, como microfone, como óculos. Mas isso não significa que ele seja imaterial, isso não significa que ele não tenha existência material, tá ligado? Então, uma das questões que a gente tenta chamar a atenção é isso aqui. Em primeiro lugar, não há software sem hardware, porque sem um meio físico não existe o digital. É óbvio, tô ligado que é possível emular programas, é possível emular, não só programas, né? É possível emular hardware, inclusive, né? Tem várias possibilidades de emular quase tudo, inclusive. Mas sem uma base física, você não tem o digital. Mas ainda que eu pegue apenas a produção digital, que hoje, se pensar o lucro da Microsoft, né? Não está na produção física das coisas, está na produção e no arrendamento de processos de informação que se produz, se patentia e depois se cobra a renda para acesso. Mas isso que se produz, ele tem uma existência material. E para a gente isso é fundamental, mano, porque a ideia de que a gente estaria numa sociedade do trabalho imaterial leva à ideia de que a gente superou o capitalismo e estaria em outra coisa, quando, na verdade, o programador é um trabalhador tão explorado quanto os outros, só que a matéria-prima dele é diferente da matéria-prima, talvez, de um mineiro, tá ligado? Mas, ainda assim, ele está transformando no meio físico, né? E isso recoloca o debate, ao nosso ver, para pensar, em primeiro lugar, né, mano, que a gente não está falando de algo que é subjetivo, a nuvem ou a informação. A gente está falando de algo que tem uma existência concreta, que ocupa um certo lugar no tempo e no espaço, que exige uma certa infraestrutura para se desenvolver, e a luta por essa infraestrutura tem impactos concretos na vida das pessoas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, para essa tecnologia ser possível, e aí que entra a nossa questão, é necessário manter as velhas formas de exploração. Então, ao mesmo tempo que a internet permite que eu seja explorado na minha casa, permite que meu filho seja explorado jogando Minecraft, ao mesmo tempo, você tem as velhas formas de exploração de lítio, de exploração de tantalita, de exploração de ouro. O ouro que sai das terras Yanomamis vai para a Itália ilegalmente, lá é aquecido e volta nos nossos aparelhos celulares. Então, pensar a internet, o digital, como se fosse só algo no campo das ideias, nos parece um pouco equivocado, tá ligado? Porque há uma materialidade, há gente que morre, mano, nessas ditaduras, para garantir acesso à matéria-prima no Lago Kivu, do Quênia,
você tem as grandes corporações do Vale do Silício financiando golpe de Estado, mano, para desestabilizar o governo local, para ter acesso à matéria-prima. Então, perder isso de vista, para nós, é ter uma visão um pouco inocente a respeito da importância da internet nas atuais formas de exploração e de opressão. Sim. Tem uma aspas aqui do Idequis 2, que fala bastante sobre isso. Bastante não, né? Mas dá um exemplo disso. Tem uma construção de imaginário a partir muito da cultura pop, que o digital é oposto ao real. Que ele falou isso aqui, deu esse exemplo. O Pierre Levy fala isso, né? O Pierre Levy, ele é um filósofo também da tecnologia da informação, assim. E aí ele combate a ideia de que o virtual é o oposto do real. Pelo contrário, mano, nunca foi. O virtual é o oposto do atual. Por quê? Óbvio, né? Vamos pensar um jogo, por exemplo. Você tem um programa que permite múltiplas... Não precisa ser um jogo, pode ser qualquer coisa. Ele permite múltiplas combinações dentro de, sei lá, de uma infinidade de possibilidades pré-programadas. Mas o infinidades, ele é aparente, mano, porque não é infinito. É finito mediante a uma certa a uma certa ordem de programação prévia, tá ligado? E essa programação implica um certo arranjo, seja se a gente estiver falando de um CD, seja lá o que for, mas há um certo arranjo físico que permite as múltiplas possibilidades. A grande questão do virtual é que... se eu estou num jogo, se eu vou para a esquerda ou para a direita, isso não está dado, porque eu estou falando de possibilidades. O virtus vem do grego, né, que tem a ver com a potência, com a possibilidade, com aquilo que ainda não se realizou. Mas aquilo que não se realizou, ele é possível dentro de possibilidades reais, mano. Tipo, as possibilidades não são irrestritas e limitadas, não depende da nossa subjetividade. Ele está posto na organização concreta de um programa. As possibilidades de um programa dependem de como ele foi programado. Isso é importante para nós, porque se pensar a inteligência artificial, por exemplo, né, que é um debate, que imagino que vocês devem ter discutido muito aqui, né? Mas a gente, pelo menos até o momento, a gente ainda está falando de um programa programado. Ainda que seja um programa programado para regular os seus próprios parâmetros, ainda que você tenha tantos parâmetros de viés, que eu não consiga mais fazer uma auditoria para saber por que um dado de entrada saiu com aquela informação de saída, ainda assim eu ainda estou falando de uma lógica causal de cálculo. Ainda não é uma consciência que se programa, tá ligado? Pode ser, é possível? Acredito que sim. Mas, atualmente, a gente está falando de programas que funcionam a partir de objetividade. Ou, nos termos marxistas, trabalho objetivado, mano. Tanto é que ainda não é por limitação de hardware mesmo, né? Sim. Estão tentando construir máquinas mais potentes que consigam, com o tempo, processar. Dá o exemplo do chato aqui, que eu vou falar de mim mesmo rapidinho, da minha pesquisa. Opa, manda. Vou te entrevistar, mano. Fale mais sobre essa pesquisa aí. Não, na minha pesquisa que o Mani aqui é mestre. Cara. Do mestrado, a gente fala sobre a questão da inteligência artificial e a energia elétrica, né? Então, a gente essa provocação de tangibilizar, tipo, hardware e software, e isso realmente existe, tanto que existe que consome uma carga energética gigante. E o debate por cima só faz esse debate mais... o que a inteligência artificial está aplicando aqui? Veja o ChatGPT, mas não discute sobre os efeitos colaterais disso, não discute sobre esses efeitos colaterais da colonização digital. Então, nessa pesquisa do mestrado, a gente está tentando elucidar essa parte de gasto energético, gasto físico mesmo, como isso está emitindo gás carbônico, né, de atmosfera. Criptomoeda, mano, gasta mais energia do que alguns países, velho. Então, a gente está falando tem uma materialidade ali que é incontornável, velho. Sim. No lugar que os caras ainda queimam carvão para produzir mais energia. Exato. Os países do norte, Estados Unidos mesmo, o Trump investiu em carvão, mano. Ele bloqueou o desenvolvimento em outras fontes para investir no carvão. Agora, é foda, porque qual é a alternativa ao carvão? Lítio, para bateria eletrônica do Elon Musk, né? Então, talvez a questão não seja, também, eu acho, né? A questão não é só qual é a fonte, mas é qual é o sistema produtivo. Porque não adianta eu trocar o carvão pela bateria elétrica e continuar provocando golpe em país de terceiro mundo para obter lítio, mano. Sim. Agora vamos a uma citação. Antes de você fazer a citação... Quer fazer pergunta? Não tem nenhuma pergunta, mas mandem salve aí no chat. Chegou a 20 aqui. Você é louco, estouro. Muita gente. Mandem salve no chat, compartilhem se tiver dúvida aí. O livro
Quem quiser ver, cadê o livro? Eita. O livro aqui saiu pela Boitempo, certo? Boitempo. Quem quiser comprar aí, tá na na internet. pré-venda. Tá na pré-venda. Aproveitar que tá com R$15 de desconto, eu acho, na pré-venda. R$15 de desconto? É. Aí, ó, R$15 de desconto, colonialismo digital. E você aqui ia ver aquele negócio do sorteio? Fala quem os Mac online, fala pra eles mandar o link lá. Ou você quer criar aí o link do sorteio? Mando aqui. A gente vai compartilhar, quem tiver até o final da live, a gente vai sortear um livro desse aí para nossos espectadores. Então se inscrevam no link que eu vou mandar daqui a pouquinho. E é isso. Tem que ficar até o final, se quiser livro. Tem que ficar até o final pra gente dar o salve. Mentira, eu vou colocar o e-mail aqui, aí vocês mandam, eu coloco o e-mail de vocês, a gente entra em contato. Mas fique até o final e compartilha com o geral. É isso. Bom, vou fazer uma citação rápida do livro. O livro que eu tenho não é o livro mais atual, né? O livro que eu tenho é o livro... A versão antiga. A versão antiga. Tá bem engraçado, tem uns termos muito... Mano, nunca tá escrito bizarro no livro, tá ligado? Lá tem assim, enfim. Eu acho que é da citação, eu tenho certeza, mas vamos lá. Tem uma citação no livro, eu não coloquei aqui a página, enfim, porque eu achei que não convinha, porque o livro agora vai ser um novo. Vou começar. O racismo moderno é um fruto amargo do que podemos chamar de universalismo diferentista. É universalista porque destrói ou antropofagiza tudo que lhe é exterior, atuando para a conversão da produção do mais valor como, abre aspas, finalidade última e única de toda a humanidade. Marx, de 2013. Mas é diferencialista porque se pauta pela invenção e imposição das diferenças, supostamente ontológicas, que inviabilizam a universalização das conquistas humanas alcançadas no interior da sociabilidade do capital. O racismo, portanto, não se resume a uma crença inferiorizada, mas atua, sobretudo, como um decaimento ontológico. Faustino 2021. Eu não sei de que livro é esse, deve ser do... É um artigo. Pode pá. Um crivo supostamente de humanidade, animalidade, sujeito, objeto, propriedade, proprietário, né? Então, a citação ali falando uma coisa interessante. E aí eu levantei uma questão em cima dessa citação. O colonialismo digital, em suma, ele se divide em duas tendências materiais. Eu não sei se isso se mudou, porque enfim, pode ter se mudado, mas pelo que eu vi lá era isso. A partilha do globo, né? A divisão de quem organiza e quem fornece a matéria-prima para a produção, sujeitando o sul global a território de mineração extrativista. E a segunda, que é a extração de dados e manipulação cognitiva intencional humana para obtenção de lucro. Qual que é a relação, embora pareça óbvio, porque a gente até falou um pouco disso aqui, entre essas tendências e o neocolonialismo e como essa relação acaba dando manutenção no racismo como sistema estrutural da nossa sociedade? Da hora. Acho que são muitas questões em uma só, né? A primeira é que, ao nosso ver, e o livro chama Por uma Crítica Hacker Fanoniana, e eu e o Walter, a gente é um bando de louco pelo Corinthians e pelo Fanon também, porque a gente vai... Porque para o Fanon, o capitalismo não seria possível, ou talvez não seria viável, sem o racismo. Porque, por um lado, o colonialismo permite que o capitalismo se expanda para o resto do mundo e, com ele, destrua outras formas de vida, outras formas de produção, para poder se apropriar de terra, para poder impor um único jeito de produção favorável ao capital. Mas, ao mesmo tempo, o capital não pode expandir a democracia. E a democracia é algo que também é fomentado pelo próprio capitalismo. Só que se o capitalismo exporta a democracia, ele não pode escravizar. Se o escravo for reconhecido como livre, ele não pode ser escravo. Então, o mesmo sistema socioeconômico que defende a liberdade, lembra que a burguesia ela defendeu a liberdade e a igualdade porque ela precisava combater o feudalismo, para ela se colocar como classe dominante. Mas o Marx diz que a liberdade e a igualdade são fundamentais para o mercado funcionar, tá ligado? Então, é algo próprio do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, na colônia, não é possível estabelecer as relações capitalistas de produção, porque não funciona ali. Então, a única forma de produção das colônias é a violência, é a escravidão, é a submissão. Então, isso cria um paradoxo, porque o capitalismo ele se universaliza, então ele é universalista. Ele chega a todas as partes do globo. Hoje não tem um lugar no mundo que não seja tocado pelo capitalismo. Só que ele não se universaliza da mesma forma.
ele é universalista porque ele desmonta, destrói, estigmatiza todas as outras culturas, outras relações de produção. Mas, ao mesmo tempo, ele é diferencialista porque ele não pode exportar a democracia, exportar o direito, exportar a noção de igualdade e de liberdade, porque senão o escravizado não pode ser escravizado. Se eu reconheço o escravo como livre, ele não pode ser escravo. Então, o Samir Amin, é um economista indiano, ele vai dizer que o capitalismo ele é um universalismo diferencialista. Essa é a primeira questão. E por ser diferencialista, ele precisa ser racista. O capitalismo precisa do racismo como uma linha de cor que ele cria entre quem é humano e quem não é. Quem é cidadão e quem é matável. Quem merece viver e quem não precisa. Essa separação, na época da escravidão, permitia dizer quem é escravo e quem é livre. E depois da escravidão, com as desigualdades que foram aumentando, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais desigualdade ele cria. O racismo tem uma função muito importante de desumanizar as pessoas e, ao mesmo tempo, autorizar a sua morte, a sua remoção, a sua opressão. Então, o racismo é algo inerente ao capitalismo. No entanto, o que a gente vai ver quando a gente pensa as tecnologias digitais? É que, por um lado, você tem uma tendência universalista. Por exemplo, quase tudo hoje está subordinado ao mercado digital, por exemplo. Do nudes, que está no Xvideo, até a militância, que tem um canal. O capitalismo tem a capacidade de abocanhar quase tudo que a gente vai criando, da arte à militância, do conhecimento tecnológico até a política, como nicho de mercado. Então, ele é universalista desse ponto de vista. Mas, ele, ao mesmo tempo, isso não anula as diferenças e nem os processos de desumanização, porque, ao mesmo tempo que ele é universalista, esse universalismo só é possível mediante a golpe de Estado no Quênia, a golpe de Estado na Bolívia. Então, você tem a gente costuma dizer, né, no livro, inclusive, a gente fala que a gente tem uma combinação do high-tech e do low-life. Você tem uma alta tecnologia que só é possível mediante, inclusive, a negação do acesso a ela. Então, se o racismo continua existindo na sociedade capitalista, ele também vai ser uma expressão também do desenvolvimento tecnológico. Tem um professor aqui no Brasil, chama Tarcísio Souza. Ele escreveu um livro chamado Racismo Algoritmo, para falar do quanto que o racismo que está na sociedade, nos Estados Unidos eles falam viés de raça, né? O viés de raça, o viés de gênero. Eles também vão influenciar no desenvolvimento tecnológico, no desenho dos algoritmos, e isso vai refletir em, digamos assim, em algoritmos que vão reproduzir o racismo, né? Então, tem várias pesquisas mostrando, né? Da Joy Bolamwini, por exemplo, ela vai mostrar que algoritmos de reconhecimento facial, de biometria, foram treinados com um banco de dados onde a maioria dos rostos eram brancos. Então, a máquina entendeu que quando a máquina registra um rosto, você tem números, né? Frequências de números, mas ela pega o traço branco como parâmetro de números. Então, a chance desse algoritmo errar para um rosto negro é muito maior do que para um rosto branco. A grande pergunta né? Tipo, bom, e aí se essa máquina errar mais para rosto negro do que para rosto branco, a gente tem um algoritmo, que é um número criado por alguém em algum lugar, e, em geral, esse alguém é branco. Inclusive, a gente propõe um termo que a gente chama de fardo do nerd branco, porque lá no século XIX, os ingleses diziam que era um fardo do homem branco colonizar o resto do mundo, porque Deus colocou ele no topo do desenvolvimento, então era dever dele levar a tecnologia para o selvagem. De certa forma, as tecnologias digitais atualizam o fardo do homem branco num fardo do nerd branco, porque é em torno da branquitude que, inclusive, os algoritmos são desenhados. Tendo o branco como parâmetro universal de humano que os algoritmos são desenhados. E isso tem impacto, por exemplo, no reconhecimento facial. Quando você pega um programa desse, que tem uma chance maior de errar para um rosto negro, e coloca como política pública de segurança, a gente tem uma tragédia. Está acontecendo no Brasil inteiro, vários municípios estão contratando empresas sem nenhum debate sobre para onde vão os dados, como se processa os dados. Acho que isso a gente podia falar daqui a pouco, sobre extrativismo de dados. Mas, sobretudo, e vários municípios que fizeram, que a gente pôde acompanhar, o uso de tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública resultou em maior encarceramento de gente preta,
Porque se o algoritmo é baseado no rosto branco, ele vai errar mais, ele vai dar mais falso positivo para negro. Então você tem muita gente preta sendo encarcerada com uma prova que é vista como irrefutável, que é o reconhecimento facial. Tudo porque o algoritmo não foi pensado com a diversidade racial. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos de uso de algoritmo em aceleração de julgamento, de processo judicial, por exemplo. E nos Estados Unidos é catastrófico. Também o resultado é maior encarceramento das pessoas negras. Porque o algoritmo não é pensado com a diversidade, porque ele reflete as desigualdades do capitalismo. E no capitalismo, o branco ainda é o parâmetro universal de humano, né? Então, a grande questão, e a gente tenta falar de colonialismo no livro, para explicar a diferença do colonialismo histórico para o colonialismo digital, que é algo contemporâneo. Mas o que é comum nesse processo é o racismo. O racismo ele é fundamental no colonialismo histórico, foi fundamental, mas ele retorna agora no processo de desenvolvimento tecnológico, seja como racismo algoritmo, como uma certa universalização do branco como parâmetro algoritmo, mas também ele retorna como um fardo do nerd branco, né? Então, por exemplo, você tem o Elon Musk que vai lá e fala assim, vou levar antenas da Starlink para as comunidades indígenas. E todo mundo fala, nossa, que legal. Quem vai ser contra isso, né? Porque os caras estão isolados. Só que aí quando você vai ver, as antenas estão lá no garimpo, favorecendo a extração de minério e favorecendo a morte das populações Yanomamis, né? Porque aí você tem todo o lixo que joga na água para poder separar a terra do ouro e tal. Então, o que a gente tem? A própria exploração, a própria desigualdade de acesso, ela é também um nicho de mercado. Porque você ter espaços que a tecnologia é subdesenvolvida é lucrativo porque você pode oferecer determinadas conexões, mas agora você controla o fluxo da conexão. Tem estudos mostrando que o Facebook colocou antena em países africanos, mas aí ele restringe todo o fluxo de dados para a Meta. Então, todos os dados de qualquer acesso das pessoas vão direto para a Meta e, ao mesmo tempo, a Meta passa a restringir quais sites as pessoas usam. O próprio algoritmo favorece com que... Algo que a Google já faz também, né? Mas um certo viés no hall de opções de site que as pessoas vão acessar. Então, você tem um grande modelo de negócio que explora a miséria de acesso à tecnologia como nicho de mercado. E, curiosamente, são os países não brancos, são os povos não brancos que estão na base na base da exclusão do desenvolvimento tecnológico. Quando a gente olha, por exemplo, inclusive no campo da programação, assim, você tem os click workers no mundo, geralmente são países da Ásia que falam inglês para facilitar a linguagem, mas são países que também foram colonizados ou países que sofrem numa certa divisão internacional do trabalho, que é racializada. Então, o colonialismo digital ele é também uma certa exploração intencional dessa divisão socio-racial do trabalho como nicho de mercado, tá ligado? E por isso interessa falar de racismo. Mas interessa também pensar no quanto que esse processo de abocanhamento do capitalismo de todas as áreas da vida também tende a algo que o Achille Mbembe chama de universalização da condição negra. Também tende a uma certa coisificação de todo mundo, uma vez que cada vez mais a nossa vida vai sendo mais submetida à lógica da mercadoria. Hoje, não só o que a gente produz é uma mercadoria, como a comida que a gente faz, a gente tira uma foto para ganhar like, a academia que a gente faz é para tirar uma foto, para mostrar o corpo, a música que a gente faz, a política que a gente vai na manifestação para tirar um selfie, para mostrar as pessoas atrás. Cada vez mais as coisas têm sido subordinadas à lógica do mercado, e isso implica algo que antes, o Achille Mbembe vai falar, algo que antes era próprio do escravo. O escravo era uma coisa, e uma coisa se vende. Hoje, cada vez mais a nossa vida tem sido coisificada e a gente tem colocado à venda partes da nossa vida que antes não estavam à venda. Então, essa dimensão racializada que implica, né, uma coisificação do escravo, ela passa a ser uma tendência não só hoje das pessoas negras, mas uma tendência que o próprio desenvolvimento tecnológico passa a impor para a sociedade como um todo, né? Ainda que essa coisificação não seja igualmente distribuída, tá ligado? Pode crer. Nossa, mano, eu tenho uma pergunta para fazer para você depois, que é sobre coisificação.
Mas eu quero fazer fora do podcast, tá ligado? Porque senão o bagulho vai dar Ficar BO. 5 horas. Né? Não é só isso não, porque pode dar BO na internet. Sobre a questão de restringir os dados, aqui no Brasil a gente também tem essa questão, tipo, as pessoas periféricas têm o acesso aos dados da internet restringido também, que a gente vê o plano de internet mais barato é Facebook, WhatsApp e só assim. E não tem acesso à internet livre, né? Exato. O acesso à internet livre ele é restringido para as pessoas que podem pagar um plano melhor, pode pagar uma fibra ótica boa, assim. Então tem disso aqui também nas periferias de São Paulo. E esse acesso é totalmente racializado, né? Por exemplo, acesso à antena, por exemplo. Antena de sinal. Um sinal bom, ele está concentrado nos grandes centros urbanos, em regiões que, curiosamente, tem mais gente rica, portanto, mais gente branca. E, ao mesmo tempo, é isso, assim, sinal de internet para aparelho móvel, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que mais de 70% da população brasileira acessa a internet. Pô, da hora, estamos avançando. Mas aí quando você vai ver a qualidade, a maior parte dessa galera, ela só tem acesso ao chip da TIM, o chip da Oi, que já vem com um pacote de venda casada, que aliás é proibido, com a Meta, então a internet que as pessoas têm é aquilo que vem no pacote do chip, tá ligado? Então, se a internet era aberta, né, se tinha toda uma aposta de que a internet permitiria mais poder, porque se acessaria mais informação, ou no mínimo, nesse momento em que está tudo sendo digitalizado, quem está fora da internet acaba estando fora da vida produtiva, nesse momento você tem uma parcela grande da população que não consegue ter acesso digno à internet. E isso tem impacto, por exemplo, educacional. Vamos pensar na pandemia. Quem são as pessoas que não conseguiram estudar? Tipo, gente que você tinha um aparelho de celular para uma casa, às vezes, com 6, 7 pessoas. Como que era possível estudar? Aliás, ou, às vezes, um dispositivo, um aparelho celular, ou, às vezes, você até tinha vários celulares, mas o sinal de internet não chega, mano. Aqui em São Paulo, dependendo do bairro que você mora, o sinal não chega. Ou na zona metropolitana, pelo menos. Para não falar do norte, do nordeste, das populações ribeirinhas, quilombolas, né? Então, há uma distribuição desigual do acesso à infraestrutura e ela é parte desse colonialismo digital. É disso mesmo que a gente está falando, porque essa distribuição desigual ela é racializada. Quando a gente olha os números de quem não teve acesso a dispositivo, a infraestrutura para estudar na pandemia, as pessoas têm cor, têm endereço, né? Então, pensar nessa dimensão é fundamental, mano, porque ela vai ser decisiva nas possibilidades dessas pessoas seguir em frente no processo de aprendizado ou mesmo no processo profissional, né? Então, é problemático essa questão. Sim. Pode pá. Agora vamos entrar no tema que você queria. Que foi bem... eu ouvi bastante o Walter também falando, né? Sobre a tal da acumulação primitiva de dados, né? Tipo, a acumulação primitiva do capital é um dos conceitos básicos, né? Do pensamento marxista. E vocês trouxeram meio que, não sei se é uma metáfora ou se... Acho que é uma metáfora, né? Uma metáfora. Beleza, ok. Como a acumulação primitiva de dados. Quando vocês trazem essa definição, essa metáfora, qual que é a ligação entre as duas coisas? Assim? Inclusive, se você quiser explicar um pouco sobre a acumulação primitiva. Não, legal, é importante voltar. O programador precisa saber esses bagulhos. Pode crer. Porque o Marx, quando ele vai estudar o capitalismo, lá no Capital, tem 3 tomos, né? 3 livros. No livro 1 do Capital, ele fala da colonização e do quanto que a colonização foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né? Para o Marx, se não fosse a colonização, você não teria a Revolução Industrial, você não teria o capitalismo como a gente conhece. Só que o que é a colonização? A colonização é um processo de expropriação violenta dos meios de vida das pessoas. O Marx, quando ele fala desse conceito, ele ironiza, né? No capítulo 24 do livro 1, ele fala da assim chamada acumulação primitiva, porque ele também não gosta desse termo. Esse termo quem usava eram os burgueses, que achavam que quem era rico porque acumulou, porque poupou, e quem era pobre é porque esbanjou. E aí o Marx vai ironizar, ele vai falar assim chamada acumulação primitiva, na verdade é expropriação violenta, é genocídio indígena, é expulsão dos camponeses da terra, é privatização do que era comum. Então, assim chamada já é uma ironia, tá ligado? Já é uma metáfora irônica que o Marx coloca, mas ela é fundamental porque ela permite uma violência absurda no acesso à matéria-prima, mas também uma violência que destitui as pessoas delas mesmas.
Então, o escravo, ele é alguém que ele deixa de ser dono dele mesmo para ser propriedade de alguém. E é a mesma coisa a terra, a expropriação das terras indígenas. Então, essa é a acumulação primitiva. O que a gente propõe pensar é que a internet, o atual estágio do desenvolvimento tecnológico, especialmente com o surgimento da chamada Big Data, do Big Data, a gente tem algo novo na história da internet também. Porque agora é possível armazenar e processar os dados para obter informações sobre usuários. Então, já era possível armazenar antes, mas agora você consegue usar esse processamento para poder criar clusters, poder criar perfis, para perfilar, na verdade, os diferentes usuários e poder direcionar propaganda, por exemplo. Né? A Google fica rica fazendo isso. Né? Tem um livro ótimo da Shoshana Zuboff, chamado Capitalismo de Vigilância, onde ela mostra como que a Google foi enriquecendo, desenvolvendo, inclusive, essa tecnologia, mas que permitia, né, criar perfis. Então, eu entrei no Xvideo, depois do Xvideo eu entrei no YouTube do Pastor, depois do YouTube do Pastor eu fui ver Trap, depois do Trap eu fui assistir aqui esse podcast, tá ligado? Tudo isso é registrado, né, mas não só o site que eu entro. Tudo é passível de registrar, né? Tipo, se eu estou na barra de rolagem, eu parei na propaganda, eu não parei. Tem um estudo mostrando que a Netflix, por exemplo, ela sabe qual é o tempo médio que as pessoas levam para entrar no filme. Ela não sabe só qual filme a gente assiste, ela sabe se eu demorei para assistir o filme, e aí ela vai criar políticas para diminuir o tempo de latência entre eu entrar na Netflix e assistir o filme. Então, isso só é possível por conta do Big Data. Isso só é possível porque houve um desenvolvimento inimaginável da capacidade de armazenamento e processamento de dados. Só que essa capacidade permite agora criar perfis de usuários e com esses perfis é possível direcionar propaganda just in time, no momento certo, para o usuário certo. Né? Então, a gente entrevistou alguns programadores que trabalham com o chamado marketing digital. E aí o cara falou, eu consigo saber qual é o melhor momento do dia para mandar esse anúncio para aquela pessoa. E esse anúncio já foi feito para esse perfil, porque eu já tenho, mediante o histórico de acesso da pessoa, sei lá, centenas de perfis, ou às vezes dezenas, aí depende do modelo. E aí eu já crio o anúncio padronizado e eu mando, mas eu não mando só para a pessoa certa, eu mando para a pessoa certa no momento certo. Então eu consigo saber, por aproximação, se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa... Então, qual que é a questão da Shoshana Zuboff, que ela vai chamar de capitalismo de vigilância? É que as big techs que controlam o Big Data, elas têm mais informação sobre a gente do que, às vezes, até os governos. Elas têm mais informação sobre a gente do que a gente mesmo. Só que elas têm usado essas informações para nos controlar, para predizer comportamento. Não só para poder criar uma série histórica para tomar decisão, mas para tomar uma decisão que vai, se eu tiver na dúvida, ela vai influenciar o meu comportamento. Né? Então, isso não é novidade que eu estou falando para quem é da programação, mas fora, as pessoas não fazem ideia. As pessoas, elas pegam o celular e falam, nossa, eu estou pensando no bagulho e o bagulho apareceu. Será que o celular leu o meu pensamento? Aí você vai falar, não, ele não leu o seu pensamento. Você deu informação para ele durante anos sobre tudo que você faz. Então, é possível que o algoritmo de inteligência artificial suponha, porque também não é 100% de acerto, mas supõe um momento certo para te oferecer algo que você... Aliás, o marketing já fazia isso antes da tecnologia digital, mas agora você tem uma precisão, porque você segmenta. Né? Isso só é possível... e esse é o modelo de negócio da Google. E depois o Facebook copia, depois o TikTok, todo mundo copia. Mas isso só é possível mediante ao extrativismo de dados. Sem um processo sistemático de captura, de mineração de dados, o Big Data não existe, ele não é possível, ele não é viável. Aliás, né, na era do Big Data, os dados passam a ser um ativo valioso, passam a ser uma matéria-prima. Por isso que um autor, não lembro agora o nome, vai dizer que os dados são o novo petróleo. E para ter petróleo, mano, eu invento guerra onde não tem, eu mato gente, eu invento mentira, eu crio golpe. Para ter matéria-prima, eu faço de tudo. Se o dado virou uma matéria-prima, para ter dado, mano, eu faço de tudo. Eu crio um algoritmo legal, eu ofereço produto de graça, eu baixo o preço do remédio na farmácia, que custa R$80, eu vendo por 30,
para o cara me dar o CPF, tá ligado? Eu faço tudo, porque o dado vale dinheiro, o dado vale muito dinheiro. E cruzar o dado, cruzar o CPF com IP, com geolocalização. Então, esse virou o novo... Se a Uber, ela foi... Vamos pensar na história do capitalismo, né? Você teve o Ford, cria o Fordismo, e vira uma tendência. Depois você tem a Toyota, e do modelo da Toyota tem o Toyotismo. Depois você tem a Uber, e da Uber a gente fala da uberização. Talvez hoje a gente precise dar um outro nome, porque a própria uberização não dá mais conta de falar desse momento. A própria Uber, boa parte da receita da Uber é dado, mano. O gerente da Uber, numa entrevista, ele confessou que eles usam os dados de localização dos usuários para tomar decisões de mercado, tá ligado? Então até a Uber não lucra só explorando o motorista. Isso por si só já seria catastrófico. Ela também lucra com o dado do usuário que ela coleta. Não é só a Uber, a Waze, todo mundo, qualquer Spotify, qualquer um. Porque, então, para conseguir dado vale tudo. Assim. Eu gosto de usar a metáfora da Serra Pelada. Né? Serra Pelada era uma serra que tinha floresta e aí descobriram que tinha ouro, mano. Tipo, em um ano, esfolaram a serra e passou a ser chamada de Serra Pelada porque tiraram toda a vegetação. O Ailton Krenak fala, né, do ser humano esfolando a terra para conseguir riqueza, né? Esfolaram a terra, mano, para tirar ouro, deixaram estéril tudo aquilo ali. Então, porque tinha um extrativismo de minério que era o ouro. Se hoje o novo minério, a nova matéria-prima é o dado, para conseguir o dado vale tudo, mano. Ainda que esse processo de extração cause problemas psicológicos, disforia de autoimagem, cause, sei lá, tenha interferências nas formas de relacionamento entre as pessoas. Não importa, o que importa é conseguir mais dados. Teve uma programadora do Facebook, né, que pediu a conta e aí depois fez uma declaração pública dizendo, não é que o Facebook não sabe, é que ele desenvolveu para ser assim mesmo, sabendo que faz mal, mas é assim que dá dinheiro, mano. E não é porque como que é o dono do Facebook? Esqueci agora. O Zuckerberg é malvado. É porque é assim que o capitalismo funciona. Se ele não fazer isso, substitui o CEO por outro que faça. Tipo, não é individual, não é moral. É como funciona. E esse é o ponto, né? Tem um cara que chama Coldrias. Ele fala do colonialismo de dados que a gente está vivendo. Só que ele lembra que esse extrativismo de dados não é só por poder pelo poder. Esse extrativismo de dados ele é mediado pela lógica do capital. Ele é desenvolvido assim porque dá dinheiro, tá ligado? E esse é o ponto. E isso que me assusta. Porque os algoritmos são desenvolvidos assim porque dá dinheiro, significa que eles não vão deixar de ser até que surja outra forma de acumular dinheiro, tá ligado? Ainda que esse processo traga grandes consequências para a sociedade. Grandes, assim, a gente pode listar problemas de saúde mental com o uso de redes sociais que são projetadas para manter as pessoas cada vez... Esse é o ponto, né? Se o dado dá dinheiro, então eu projeto a rede, a arquitetura da rede, ela é pensada para manter o usuário cada vez mais tempo. Quanto mais tempo eu mantenho, maior a quantidade de dados eu coleto, maior a minha margem de lucro. Né? É um modelo de negócio, tá ligado? Esse é o ponto do que a gente chama de acumulação primitiva de dados. Pode pá. Não sei se você assistiu Peaky Blinders? Você assistiu Peaky Blinders? Comecei a assistir, mas não terminei. Quase no terceiro episódio. Tô assistindo, tipo, o Peaky Blinders é muito louco porque tem algumas passagens históricas mesmo, eu acabo dando uma viajada, tá ligado? Acaba sendo sobre a história da Europa, mas acaba sendo sobre a história do capitalismo até, de certa forma, no princípio. E tem umas partes em que o principal lá, o ator principal, o personagem principal, ele precisa tomar algumas decisões que vai impactar a vida de várias pessoas. Ele tem até conflito moral. Pô, mano, será que eu faço esse bagulho? Mas aí ele olha e fala, mano, é assim que eu tenho que fazer. Se eu não tá lá fizer pra daqui, isso. tipo, minha família inteira cai, meio que, tipo, tá ligado? Ele perde o reinado dele, né? Que no caso é a empresa, tá ligado? E meio que acaba fazendo um paralelo assim, tá ligado? Enfim, só jogando aí na... Tem um negócio interessante que eu vejo. A internet, ela surgiu, né? A internet. Sempre que fala internet, na minha cabeça vem internet, videocassete, os carros... Não, eu também. Sempre. Só que as crianças de hoje não sabem o que é videocassete. Ela surgiu, aí muitos ativistas sobre o conhecimento livre falavam que a internet vai ser um lugar que a gente vai poder compartilhar conhecimento, descentralizar o conteúdo, conseguir ter uma mídia mais livre e tal. E isso começou assim, muitos ativistas conseguiram. Aí, só que começou a vir essa questão das plataformas que começaram a centralizar o conteúdo
E tem uma coisa que eu fico pensando sobre o podcast. O podcast, para mim, hoje é a mídia mais descentralizada que a gente tem. Por mais que o Spotify, ele está tentando fazer uma forma de centralizar e ser a ferramenta, ser a plataforma que vai colonizar, não sei se seria a palavra certa, mas... O YouTube do áudio, né? Para colonizar esses dados de áudio e conseguir fazer isso. E eu vejo que todas as outras plataformas fizeram isso com texto, com o blog, fizeram isso com o blog, Facebook, com o Instagram, com imagem. Então, e cada vez existe menos plataformas, menos locais para a gente compartilhar, e a gente fica refém dos algoritmos dessas pequenas empresas, desses monópolos, para conseguir transformar conteúdo, produzir, conseguir falar de outras formas, de uma forma mais libertária mesmo. Né? Acho que tem uma coisa aí, né, que é da hora de dizer, né, que são as transformações da própria internet, né? Porque ela começa aberta, ela é possível porque há, né, uma infraestrutura de comunicação nos Estados Unidos, a guerra e etc. Mas ela começa num processo colaborativo, aberto, e é desse processo que vão surgindo as empresas que vão, de alguma forma, privatizando o conhecimento público e colaborativo e vendendo e pagando, cobrando para poder ter acesso. Mas depois elas vão se transformando em grandes monopólios que vão redirecionando essa dimensão aberta para um campo fechado, né? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, você cria, sei lá, você tinha um coletivo, um grupo de música, você criava um site. Sim. Aí depois começou a vir tipo, as plataformas de blog, que já direcionou todo mundo, sei lá, o WordPress na época tinha, você já vai sendo... Você sai de um negócio mais aberto, colaborativo e diverso, inclusive com diversas possibilidades, para entrar numa mesma lógica. Hoje, os sites estão desaparecendo. Hoje, um site que não está dentro ele chama do ecossistema Google, ele fica quase apagado. Sim. Um site que não paga para Google para poder entrar lá na prioridade algorítmica da Google, ele não aparece no mecanismo de busca. Pesquisa básica que você faz hoje em dia. Você faz uma pesquisa, você não consegue achar mais nada, mano. Mais nada. Aliás, na época do PL, né, 2630, lá da fake news, se você colocava assim, hashtag contra o PL, não aparecia opções, porque a Google influenciava no algoritmo, a ideia de uma neutralidade algorítmica que aparecia nos princípios, inclusive dessas empresas, elas diziam, não, queremos tornar o mundo um lugar melhor. O tempo inteiro elas alteram essa neutralidade em função de quem paga mais para elas ou em função do interesse geopolítico delas. Só que hoje a gente está entrando num outro momento, alguns autores chegam a se perguntar se a gente está vivendo o começo do fim da internet como espaço aberto, porque hoje as pessoas não montam mais um site para elas. Elas têm um perfil no Instagram e aí elas têm um perfil naquele outro... Tem um outro... programa que eu esqueci o nome agora, que é compatível, que você coloca lá você tem no Instagram, aí embaixo você tem um link, aí você coloca lá no link. Linktree? Linktree, por exemplo. Hoje, a maioria das pessoas estão preferindo colocar seus textos, que também é uma grande plataforma, nessas plataformas que são compatíveis, porque a arquitetura deixa de ser aberta para ser fechada, né? Então, se eu quiser colocar um link num comentário do Instagram, eu não consigo. Ele fecha para o link, porque ele mesmo a plataforma fere a lógica aberta, que de uma internet horizontal e partilhada. Não, ali você tem uma lógica cada vez mais vertical, né? Então, as plataformas, elas tendem a alterar a própria lógica da internet. E, ao mesmo tempo, olha que louco, a OpenAI, ela foi toda baseada em código aberto, mano. Sim. E essas grandes proprietárias, paralelamente, elas continuam incentivando e bebendo da informação coletiva produzida, inclusive por pessoas que estão na contramão do sistema, tentando buscar alternativas. Mas, eventualmente, né, agora que o ChatGPT chegou no 4, daqui a pouco 5, Plus, Mega, Estrela, aí eu começo a cobrar o acesso para você ter o VIP 100%, você tem que pagar. Então, você tem um processo que vai na contramão desse sonho, que era um sonho legítimo lá nos anos 2000, de que quanto mais internet, quanto mais gente tiver acesso, mais democrática vai ser a sociedade.
O que a gente está vendo é o contrário. Sim. Quanto mais gente tendo acesso, maior é o poder de concentração desses grandes monopólios, né? Então a gente está vivendo um momento ameaçador. Sim. Essa questão dos códigos open source, dos códigos abertos, as plataformas utilizando isso, um exemplo bom é a Microsoft que comprou o GitHub. O GitHub 1 é uma plataforma de código aberto. Então é a Microsoft que usa servidor Linux. É isso, é Tá isso. ligado? Tem um rap do Emicida, né? Aliás, antes, tem um rap do GOG, que ele fala... Eu vivo no país... o GOG vai pro Maranhão, né? No Maranhão tem uma bebida chamada Jesus, né? Uhum. Aí o GOG faz o rap. O país onde a Coca-Cola comprou Jesus. Aí depois, 10 anos depois, o Emicida responde ao rap, né? Porque aí ele fala assim, tipo... a sociedade comprou Jesus, por que não ia vender rap? Tá ligado? Porque, tipo... Tudo vai sendo convertido em mercadoria, mas a mercadoria, no capital, ela é privatizada. Então, você tem uma lógica que vai tornando aquilo cada vez menos acessível, mano. Sim. Mas não deixa de se apropriar do conhecimento humano, não deixa de se apropriar da criatividade Produção humana. humana. Que é isso, o YouTube, o modelo de negócio do YouTube. Ele precisa de muita... O YouTube, Spotify, você tem uma certa drenagem da criatividade humana. Tipo, as pessoas fazem podcast, tem seus grupos de rap. Ele precisa que a gente crie coisa nova o tempo inteiro. As playlists, velho. As playlists, mano. usuário mesmo, tá ligado? A playlist, cara. A playlist, do ponto de vista de capacidade de acumulação, ela é genial para a plataforma, para a lógica do capital. Porque agora você pode revender, repassar a sua playlist e ela vai tanto tornar mais... fazer mais gente estar lá dentro da plataforma, mas ao mesmo tempo tudo vira um modelo de negócio, né? A sua criatividade, o seu desejo, a sua rebeldia, tudo vira produto, mano. Dá pra entender similaridade entre as músicas pra mostrar, enfim. Sim, e ainda tem o lance de você estar trabalhando para a plataforma. Voltando, né? Mano. Você trabalha para a plataforma, você trabalha que nem louco para tentar produzir conteúdo, para produzir alguma coisa ali. Às vezes, para conseguir um dinheiro a mais, e você tem que trabalhar muito, conseguir produzir muito, ficar lascado da cabeça. E no final, sei lá, você ganhe $5.000 por mês, que vai ser R$25 mil. Se você está ganhando $5.000, o YouTube, o Google está ganhando bilhões de dólares por mês. Né? Então, é aquela questão E muitas vezes... da acumulação mesmo. E muitas vezes acabam ganhando essa grana em cima de assuntos, tipo, pedagógicos legítimos contra... Sim. Legítimos, Sim. mano. Legítimos. Sim. Por exemplo, sei lá, quantas pessoas não ganham dinheiro, e aí às vezes era o que eu ia falar, na verdade, né? Quantas pessoas não ganham, que eu ia deixar para depois. Mas quantas pessoas não ganham dinheiro, e aí muitas vezes não são nem pedagógicas, utilizando o racismo como plataforma, tá ligado? Porque aí, isso a gente viu agora nas eleições, que é o fato de que ódio engaja mais do que amor. E aí você tem grupos no mundo inteiro monetizando ódio, monetizando discurso de ódio, monetizando mentira, desinformação, porque dá dinheiro, cria engajamento. Então, se pensar a Jovem Pan na eleição, ela ganhou tanto dinheiro porque ela monetiza, ela cria fake news e todo mundo vai para ela como uma fonte. Então, ela monetiza diretamente do Facebook, mas ela também faz referência a um ecossistema de sites e de outras empresas. E, portanto, ela passa a atrair também patrocinador direto, né? Então, o fake news é um grande modelo de negócio. Não é só uma forma de disputar política. É um grande modelo de negócio. Por isso que, com todos os limites, a gente defende o PL, porque tem que ter alguma forma de corresponsabilizar as plataformas pela difusão. Porque, primeiro que a própria arquitetura delas, né, com esse extrativismo de dados, favorece você produzir fake news padronizada ou desinformação padronizada para determinados usuários, né? Aliás, a Cambridge Analytica vai apenas aplicar, não vai aplicar, eles vão desenvolver também, mas eles vão, sobretudo, aplicar esse modelo da Google que era para negócio, eles vão aplicar na política, que é não só predizer comportamento para práticas de consumo, mas predizer comportamento para a opinião pública, tá ligado? Então, a desinformação é um negócio, e por isso que as plataformas resistem a qualquer tipo de regulação, porque elas também ganham muito com isso. Ganham muito não só tipo capital financeiro, mas capital intelectual e também político, né? Bom, agora
Rapaz, o negócio tem uma parte, mano, que eu achei interessante, que aí você deu uma escorrida rápida. O Reginaldo. Desculpe. Reginaldo tem o Reginaldo, ele já é uma ação nossa, ele Reginalda, tá ligado? Ele dá uma Reginaldada de vez em quando. Já virou um verbo. Reginaldar. Mano, tem uma parte que eu achei interessante, quando você fala sobre o fardo do homem, abre aspas, né? Fardo do homem branco e a ideologia californiana, tá ligado? Da utopia, da democratização de informações, idealizada pela chegada da internet, que foi uma idealização, né? Passando pelas ideações também que surgem com a bizarra, que foi o bagulho que eu te falei lá, com a bizarra fusão da boemia cultural de São Francisco com as indústrias da alta tecnologia, tá ligado? E até aquela imagem fantasiosa do programador, tá ligado? Que é um hacker, que é um brancão isolado no quarto dele, é aquele cara nerdão, tipo assim, mano, nem sempre é isso. Um tá incel. Então, é um incel, tipo, nem sempre é isso, nós sabemos, né? Porque quarta e sexta eu tô no bar, tá ligado? Não só, né? Mas esse lance, essa fantasia, né, do programador que se isola e luta contra todo o mal. Inclusive é muito doido, né? Porque essa imagem que foi construída sobre o hacker brancão que luta contra todo o mal, nada mais é senão o bicicletinha lá, né? O monarquinho, tá ligado? Que ele é literalmente esse cara, tá ligado? Só que com uma construção ideológica que não necessariamente vai de acordo com os interesses da classe trabalhadora e tal, mas enfim. Queria que você falasse um pouco, tá ligado? Acho que você falou um pouco já sobre esse lance do fardo do homem branco, mas teve uma parada que eu vi interessante quando eu vi o podcast lá do Walter, que ele pega esse lance da boemia californiana, mano, e ele fala, tá ligado? Esse negócio de botar a piscina de bolinha lá, não sei o que lá, e meio que transformar a relação de trabalho numa relação que você explora o trabalhador, ele achando que ele está em casa muitas vezes, tá ligado? Mas ele, na real, ele está sendo explorado como qualquer outro. Acho que tem muitas coisas aí que entram naquela coisa que a gente falou das novas formas de exploração, né? Acho que vale lembrar que no início da internet havia tanto uma empolgação, assim, de tipo assim, olha, isso aqui vai revolucionar, né? Quanto mais gente tiver acesso, mais democrático. Mas também havia um medo também dos impactos, o medo em relação aos impactos da tecnologia. E é nesse contexto que vai surgir, inclusive, a ideologia cyberpunk, né, como uma crítica às tecnologias, mas uma crítica que hackeia a tecnologia numa outra coisa. Ela é meio distópica, mas ela também se subverte. Só que essa subversão, se ela, tipo assim, né, tem uma frase que eu não sei se eu vou saber reproduzir agora, mas tipo, ambientalismo sem consciência de classe é jardinagem. Uhum. Então, tipo assim, subversão sem consciência de classe vira liberalismo, tá ligado? Porque o que vai acontecer é que essa ideologia meio cyberpunk, essa ideologia meio de contra o sistema, contra o Estado, ela foi capturada, especialmente na Califórnia, né? E Califórnia, por isso fala de ideologia californiana, é onde está o Vale do Silício e é onde está o alto investimento tecnológico do capitalismo contemporâneo. O que eles vão fazer é capturar essa energia criativa e, ao mesmo tempo, libertária de uma forma liberal, tá ligado? Não é à toa se pegar, sei lá, o Steve Bannon, o sócio do Steve Bannon, eu esqueci o nome dele agora, é desenvolvedor, programador também. Ou mesmo, tipo, uma das bases da nova direita hoje vem dessa galera, porque, de certa forma, há uma ideia de que, bom, primeiro eu vou desenvolver e eu vou programar e eu vou criar algo novo. Segundo que, tipo, mas para desenvolver eu preciso de liberdade. Então você tem toda uma série de mitos, assim, de tipo assim, aqui não vai ter as hierarquias, aqui a gente é livre, aqui a gente trabalha a hora que quer. Que é um puta fake news, assim, né? Porque é uma na verdade isso chama uberização do trabalho, porque você, na verdade, você trabalha quanto você quer, mas você ganha tão pouco que você é obrigado a querer trabalhar o tempo inteiro, né? Para dar conta das metas ou da pressão ou do ritmo social. Mas a grande questão da ideologia californiana é que ela foi convertendo essa rebeldia não numa pegada anticapitalista, mas numa certa crítica anti-Estado, que acabou virando liberal, assim. Lá nos Estados Unidos eles falam libertarian, tipo, que é liberal, o anarquismo liberal, é muito presente nesse meio da Califórnia, e isso resultou não
sei lá, num movimento contra o capitalismo, mas numa exploração da criatividade para desenvolver mais lucro, né? Então, daí todo mundo lembra, assim, a Google ostentava, assim, os trabalhadores com uma mesinha de ping-pong. Tem uma série muito engraçada, mano, que é Silicon Valley, não sei se vocês já assistiram, tá não lembro agora onde tá, e também não vou fazer propaganda, só de raiva. Mas é uma série que eles fazem uma chacota com as startups do Vale do Silício, tá ligado? E todas as startups, os caras têm um mantra, assim, tipo, queremos fazer um mundo um lugar melhor. E aí você vai lá dentro, você tem inclusive uma mesa de ping-pong, é o que mais tem. Mas aí você vai ver os processos de trabalho, a exploração agressiva, violenta, assédio, ritmos absurdos, gente adoecendo para manter, quase todo mundo com algum problema psicológico, tá ligado? Mas isso aparece como se fosse uma subversão, quando na verdade ele é uma forma de tornar, é uma forma adequada a esse tipo de trabalho para manter aquele trabalhador ainda mais produtivo, né? Então, a gente, o nosso livro, né, como eu falei, ele chama Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana, porque a gente acha que não é possível. Primeiro, a gente acha que os saberes dos programadores, dos hackers, tem que ser colocado a serviço das lutas sociais, tá ligado? A primeira coisa é essa, assim. A nossa aposta é de um diálogo entre a esquerda e quem manja desses assuntos para pensar estratégia de comunicação segura, para pensar educação digital, para pensar, inclusive, alternativas às plataformas, desenvolver alternativas. Só que a gente acha que não é possível esse casamento. Casamento não é um bom termo, né? Não é possível essa aliança. A aliança está dentro do casamento mesmo. Mas não é possível essa parceria, esse trisal não monogâmico, sem superar a ideologia californiana, tá ligado? Porque se a gente acha que vai mudar o mundo estando lá sozinho, aliás, há uma cooptação, inclusive, do hacker, o nome hacker, né? Porque você pensa nesse cara de capuz, no escuro, que tá lá entrando no Banco do Brasil para poder tirar dinheiro, né? Mas é um cara sozinho. Você nunca pensa, por exemplo, num coletivo de programadores, pensando alternativas de comunicação. É sempre um cara sozinho, né? E o que o Fanon propõe é outra coisa. Ele propõe uma luta que articule diferentes saberes num projeto de transformação, tá ligado? Então, sem superar a ideologia californiana, a gente não avança, porque ela traz não só uma pegada liberal, mas ela também é profundamente meritocrática, ela é profundamente individualista, tá ligado? E a crítica... Lá, né? É isso, o self-made man. Então, a ideologia californiana é um problema, tá ligado? Um problema grave. Mas superá-la implica criar novas alianças, novos pactos, novas articulações de movimentos sociais, porque, ao nosso ver, atualmente, não é possível travar nenhuma luta de forma coerente sem considerar o papel da tecnologia digital. Uhum. Porque ela está em tudo. Ela está nas políticas de repressão, de segurança pública, ela está nas formas de exploração, ela está nas novas formas de difusão do racismo, do machismo, da transfobia, ela está nas formas de fazer política, porque essa técnica da Google é usada pela nova direita do Steve Bannon, mas é também usada por todo mundo na eleição, mano. As últimas eleições é só marketing digital, velho. Tipo... Então, hoje, ao nosso ver, assim, pensar um livro do Lenin, né, chamado O que Fazer, que ele coloca como tarefa dos revolucionários era criar um jornal, lá no começo do século XX. Hoje, ao nosso ver, a tarefa para quem quer qualquer transformação social é se apropriar desse debate, é fazer parceria com quem está discutindo isso, para pensar quais são as possibilidades e as alternativas que a gente pode cavar em torno do que está rolando, tá ligado? Porque é incontornável, mano. As novas possibilidades de controle... Mano, se a Google sabe, se eu sair do motel para ir para a igreja, da igreja para o terreiro, do terreiro para vir aqui da entrevista, se a Google sabe, mano, imagina um governo autoritário, mano. Se hoje, Israel usa drone para atirar em militante na Palestina, mano. Hoje usa drone, não tem nem mais um soldado. Então, a tecnologia, ela alterou todas as formas de luta, mano. Não dá mais para falar de sociedade sem falar de tecnologia. É isso. Eu tinha anotado uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, né, se sobrasse um tempinho, mas como puxou esse assunto, que cabe, a pergunta ela
como a gente poderia organizar os coletivos e movimentos sociais, né, para fazer essa luta contra o digital. E você falou um pouco sobre essa questão, né, das pessoas de tecnologia estarem mais presentes nos movimentos sociais, fazendo essa aliança para que a gente consiga debater. E isso... Oi? Não, é só que a pauta foi queimada. Mas é porque eu coloquei depois. Mas, mano, você falou do que fazer, a última pergunta, e já chegou na última pergunta. Uhum. Tipo, tá exatamente isso. A pergunta que não quer calar, tá ligado? Que tá estampada no clássico de 1902, o Leme. O que fazer, tá ligado? Isso. Mas se você quiser. Não, mas era isso, tinha notado. Que eu acho também que é importante essa tomada dos movimentos na luta digital e eu tinha colocado aqui a segunda frase, como fazer. É que também o Reginaldo é foda, né, mano? Ele quer chegar no mano e falar assim, não, como é que eu faço pra organizar os coletivos, os movimentos sociais, os partidos? Aí você também tá querendo demais do professor, né? Caralho, mas eu acho que ele já deve ter uma luz melhor que a minha, já, de como fazer isso. se nem o Renan Calheiro sabe, que é o maior leninista do Brasil. Esse é articulado, hein, mano? Então, mano, acho que tem várias coisas, né, no que fazer, mas uma delas eu acho que é estudar, mano. A gente precisa estudar. Eu acho que quem é de esquerda, movimento negro, movimento LGBT, tem que estudar tecnologia e estudar. Eu não entendo de algoritmo, não sei linguagem de programação. Mas isso não me impede de tentar entender o que é o Vale do Silício, o que é semicondutor e qual a importância do semicondutor na guerra entre China e Estados Unidos. Então, assim, a gente precisa estudar para entender que tipo de transformações estão em curso a partir do desenvolvimento tecnológico. E aí é todo mundo, porque, repito, eu acho que quem está estudando sociedade é muito leigo nas áreas da tecnologia, lamentavelmente. E quem está estudando tecnologia, na maioria das vezes, está muito focado no seu pedaço, sem um olhar mais crítico sobre a sociedade. Então, a gente precisa quebrar isso aí, e a gente vai quebrar criando pontes, né, mano? Pontes de diálogo e tal. Acho que isso precisa ser quebrado. Mas uma outra coisa é que, pensando nessa dimensão do que fazer, a gente propõe a perspectiva hacker fanoniana, porque o Fanon era um revolucionário, mano. E o que ele vai dizer aqui? A tecnologia, ela não é neutra. Então, não é só uma questão assim de tipo assim, não importa a tecnologia, importa o uso. Importa sim a tecnologia porque ela é desenhada para ser de uma forma e não de outra, justamente porque ela corresponde a uma lógica, ao interesse do capital. Então, a tecnologia não é neutra. Mas a descolonização da tecnologia não é um repúdio à tecnologia, não é voltar para trás. Não dá para voltar para trás. Não é questão de querer, é que não dá para voltar para trás. Então, qual a proposta do Fanon? É se apropriar, mano. E se apropriar... tipo assim, vamos pensar na colonização da África, mano. Os cara tinham lança e aí chegam os brancos com metralhadora, mano. Então você vai fazer o quê? Você não vai pegar a metralhadora porque foi criada por um branco? Pelo contrário, o Sékou Touré vai falar, mano, nós inventamos a metalurgia, mano. Os caras roubaram a metralhadora dos brancos e recriaram as metralhadoras e atiraram nos brancos, mano. Botou os brancos pra correr. Né? Então, tipo assim, pro Fanon, o desafio não é recusar a tecnologia, mas é se apropriar dela. E se apropriar dela implica, tipo, entender e estabelecer pontes. E aí mas implica, sobretudo, transformar a sociedade, mano. Porque enquanto a gente estiver no capitalismo, as plataformas vão seguir essa tendência monopolista. Até surgir outra coisa ainda pior. Enquanto a gente estiver no capitalismo, a tecnologia vai ser utilizada para ampliar o mais valor. Então, a luta contra a dimensão colonial da tecnologia tem que ser uma luta também contra o capital, velho. Tem que ser uma luta anticapitalista para transformar a sociedade como um todo, porque senão a tecnologia também vai continuar nessa lógica. Agora, enquanto não... Tinha um rap do Tribunal Popular lá de São Bernardo, que era dá meu revólver enquanto Cristo não vem, tá ligado? Enquanto Cristo não vem, enquanto a gente não supera o capital... Ela tá sample de algum som também. Oi? Ela tá sampleada de algum som também, não sei qual que é. Deve ter os scratch que retomam, né? Porque é fantástico essa parte, tá ligado? Mas, tipo assim, eu acho que tem uma tarefa que é revolucionária, mano. Porque ou isso, ou a gente vai pra catástrofe. Mas enquanto essa revolução não vem, pode ser que não venha nunca, tem coisas muito concretas que a gente precisa tomar partido, tá ligado? E aí eu acho que uma delas é fazer alianças. E tem várias iniciativas legais. Por exemplo, a gente fala bastante do núcleo do MTST, porque a gente ficou encantado, mano. No MTST tem vários programadores, cara de linguagem de programação, pessoal da tela preta, assim, ó, que entende 00 ponto, tracinho, não sei o quê, e maior, menor,
que estão lá no coletivo desenvolvendo aplicativo para o movimento, mano. Tipo, que trocou ideia com o movimento e falou, e aí, mano, tipo, como que a gente pode colocar isso a serviço? E cria um aplicativo de empregue um militante. Tem vários aplicativos que eles foram criando, mas sobretudo começou a educar as pessoas sobre comunicação segura, sobre... Sim. Então, isso só é possível com contato, mano. A gente precisa criar pontes de contato, tá ligado? Agora, para além disso, mano, acho que a gente precisa voltar àquele espírito que tinha na época do software livre, assim, que era um espírito de ativista mesmo, assim, tá ligado? Tinha a Rede Mocambos, tinha várias iniciativas de coletivos que pensava a comunicação entre quilombo, impressora 3D, tipo... a transmissão de dados sem usar a rede de telefone. Tinha vários experimentos que eram produzidos nesse espírito da militância, assim, ó, de gente que... Vários programadores que entrou no meio do mato, foi para a Amazônia, ficou em comunidade indígena para poder trocar conhecimento, aprender também, mas levar conhecimento. Então, eu acho que esse espírito a gente precisa provocá-lo, assim. Mas, enquanto... E isso é uma tarefa permanente, assim. Mas, enquanto isso, eu acho que tem coisas muito concretas que a gente precisa tomar partido. Por exemplo... O debate sobre a regulação das plataformas, mano, deveria ser, pra mim, a maior prioridade das esquerdas, tá ligado? Não vou nem entrar assim, o que é esquerda, dá mó debate isso aí. Mas, tipo assim, é um absurdo, mano, as esquerdas não terem uma proposta sobre tecnologia digital. Não tem. A maioria da galera acha que o problema do Bolsonaro é só a fake news. Elas não estão ligadas na arquitetura que torna a fake news possível, que é muito pior do que a própria fake news. Elas não estão ligadas nesse papo que a gente tá falando. E hoje, por exemplo, no governo Lula, né, há todo um debate aí se está em disputa, se não está. Mas não há uma plataforma política que diz assim, ó, mano, os movimentos sociais para ciência e tecnologia, a gente quer isso aqui, ó, sei lá, soberania digital, desenvolvimento de infraestrutura de ciência e tecnologia, produção local ou processamento local de data centers. Não tem uma plataforma, mano. Não tem uma plataforma. E aí o que vai acontecer? Hoje está discutindo, por exemplo, informatização do SUS. Ah, beleza, vamos informatizar o SUS. Para onde vai os dados? Ah, vamos hospedar na Amazon, que é mais barato. Sim. Então, não tem um debate político, mano. Então, é urgente a gente criar... Eu acho que a gente tem que criar um debate político. Assim como o MST, quando eu ocupo uma terra, não é só a ideia de vou ocupar essa terra para morar aqui, mas vou ocupar essa terra para mostrar que essa terra é improdutiva, para criar uma discussão social. A gente precisa achar formas de fazer ocupações e hackeamentos das mais variadas formas que coloquem o debate a respeito dos vários aspectos, né? E aí é óbvio que regulação digital não resolve, mas não dá para ficar à parte e deixar esse debate entre Globo versus Google, tá ligado? Tipo, óbvio que o debate da Lei Geral de Proteção de Dados é limitado, tem várias coisas que ela não pensa, mas é importante ter gente do movimento negro, gente do movimento LGBTQIA+, é importante que esse debate chegue, né, mano? E isso não é revolucionário, mas é urgente. E eu acho que se a gente que não está a par desse debate não se coloca nesse lugar de comunicação, transmissão e mobilização, tipo, não vai chegar, porque é parte do processo a concentração de informação a respeito dos impactos tecnológicos, né? E mistificação, porque aí eu queria falar disso, não sei se está na pergunta, mas uma das nossas coisas, quando a gente fala que não há software sem hardware, quando a gente tenta falar da acumulação primitiva de dados, a gente quer mostrar, sobretudo, que a tecnologia é trabalho humano objetivado, mas é trabalho humano. Um algoritmo é trabalho humano objetivado. Ainda que o algoritmo, sei lá, ainda que a inteligência artificial generativa possa criar novas combinações que não foram pensadas pelo programador, é trabalho humano objetivado. Se é trabalho humano, então eu preciso discutir quem produz, em qual contexto social aquele trabalho é produzido. Porque se eu perco isso de vista, aí eu caio numa fetichização da porra, que é o dilema das redes. No inglês não é nem o dilema das redes, né? É social dilemma. Mas no português traduziram como dilema das redes. Parece que o dilema é usar ou não usar o Instagram, usar ou não usar as redes. E agora, a inteligência artificial vai nos dominar? Mano, é óbvio que há um risco de sair do controle, mas o risco maior não é a máquina se rebelar contra o ser humano. O risco maior é o humano contra o humano. Nós estamos na sociedade do capital, onde a tecnologia está colocada a serviço da acumulação de capital. Esse é o risco. Tipo, é em torno desse risco que, inclusive, um
um algoritmo pode sair do controle e trazer consequências danosas, porque ele não é pensado para satisfazer necessidades humanas, ele é pensado para dar lucro. Então, se dá lucro, não importa. A gente já faz isso. Quando o Trump escolhe carvão ao invés de energia renovável, ele faz isso porque é uma indústria de carvão nos Estados Unidos que financiou a campanha dele. Então, o problema, antes de discutir se há uma ameaça da inteligência artificial versus humanos, a gente precisa discutir a ameaça real do capital versus trabalho, mano. Porque é essa ameaça que está de fundo no desenvolvimento desenfreado das máquinas, né? E aí não adianta parar por 6 meses o desenvolvimento de IA, né? Você tá ligado, né? Não sei se vocês estão ligados, mas quando surgiu o ChatGPT, todos os concorrentes se reuniram e escreveram uma cartinha pedindo para a IA parar, para a OpenAI parar 6 meses sobre os riscos na humanidade. Mas aí era o concorrente pedindo mais um tempinho para poder ultrapassar, né? Isso não resolve, mano. A questão não é, até o momento, pode chegar a ser, mas nesse momento não é homem versus máquina. É homem versus homem, numa sociedade estranhada, alienada, cujo a máquina é colocada a serviço da acumulação de capital. Esse é o problema e já é presente há 500 anos já. E a gente não está assustado porque a gente está muito colonizado. Eu acho que esse lance tipo de homem versus máquina, caso acontecesse, esse homem, ele teria classe, ele teria raça, ele teria gênero, ele estaria bem determinado quem que a máquina combateria, né? Exato. Porque a pessoa coisificada, ela tem características próprias que quem dá é a colonização. Exato, exato. O Jaedson mandou uma pergunta no Telegram. Opa, vamos dar uma olhada. E aí, Jailson? Maldita, primeiro ele mandou assim, ó. O Jaedson é meu patrão. Opa! Máximo respeito, patrão. Maldita Twitch, não deixa eu mandar minha pergunta. Aí. Em The Master Switch, Tim Wu conta a história da telecomunicação e de como a internet livre só foi possível por sua característica de subversão das redes existentes da época. A internet livre nasceu em cima de uma estrutura cabeada monopolista e não livre, a AT&T. Ou seja, após cabeamento privado, surgiu a possibilidade de uma revolução nas telecomunicações. Com o tempo, pouco a pouco, novos monopólios foram tomando conta novamente, até chegarmos no estado atual onde poucas grandes empresas controlam a internet. Nessa linha de pensamento, onde hackers se unem em prol de novas articulações, um possível caminho seria uma nova subversão em cima do que os novos monopólios criaram? Ótima pergunta, né? Aliás, International Titi é uma música do Fela Kuti, porque o Fela Kuti tá criticando a presença das multinacionais na Nigéria, tá ligado? E a principal multinacional que financia os golpes é a ITT. E aí tem uma música do Fela Kuti, International Titi, International. Depois procurem aí. Porque a ITT foi tipo a IBM da vez, assim, no período que é anterior ao desenvolvimento do DARPA e, tipo, a International era uma grande multinacional que explorou ditaduras em vários países de terceiro mundo, assim, né? Aliás, se a gente volta na própria IBM, né, o papel da IBM no nazismo, mas é fantástico a reflexão que ele faz, né? Meu patrão é da hora, cara. Não, o patrão... um patrão desses, pô... Não, é fantástico, assim. Eu acho que sim, eu acho que é necessário pensar hoje novas formas de subversões e hackeamentos, né? Eu acho que é necessário retomar a ideia do hacker, tá ligado? Do hacker como sujeito coletivo, como uma subversão da ordem colocada e não como uma adaptação, né? E, ao mesmo tempo, eu acho necessário criar novas formas, criar formas alternativas de comunicação. É óbvio que, se eu tenho um podcast, eu preciso rodar no máximo de agregadores que eu puder, porque eu preciso... Agora, ou se eu tenho um grupo, eu vou abrir um perfil do meu grupo no Insta. Mas, em algum momento, a gente vai ter que discutir quais tipos de alternativas de comunicação a gente cria, tá ligado? Para falar do ponto de vista da comunicação. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento, a gente precisa também desenvolver outras formas de troca, outras formas de conexão, outras formas de fazer política que não passem pelo controle da plataforma, porque a gente não está falando de um espaço neutro, né? Não sei se vocês lembram da polêmica em torno da venda do Twitter, né? Nada mais, nada menos que o Elon Musk, né? Porque, de fato, ele meio que anuncia que
algo que já era acusado de ter viés, né? Tipo, de raça e várias outras acusações, ele já anuncia que, ó, comigo vai mudar e demite muita gente que estava desenhando a arquitetura. Então, até que ponto esses monopólios não têm já alterado a nossa percepção da realidade em favor de interesses privados, tá ligado? Tipo, alterado a dinâmica do debate público sobre as coisas num campo tendencioso. Então, ao mesmo tempo que é importante ter um perfil nessas plataformas, é importante criar alternativas de comunicação, alternativas de produção, de tecnologia a favor dos movimentos, criar outros aplicativos para dar respostas às necessidades reais das pessoas, né? Então, e isso se faz num processo coletivo, ao meu ver, que precisa estar atrelado a uma luta por transformação social. Não é só uma luta no campo da tecnologia, mas é colocar a tecnologia a serviço do conjunto das lutas. E isso, por si só, já vai apontar para novas necessidades de resposta, né? Especialmente de comunicação. Eu fico pensando, né? Por exemplo, daqui a um tempo, as ocupações vão ser cada vez mais difíceis. Em cidades, por exemplo, cada vez mais vigiadas, porque é possível saber a nossa localização instantânea em quase todos os lugares que a gente vai, né? Então, que tipo de alternativas a gente pode criar, por exemplo, para bloquear rastreamentos? Já tem, né, algumas, mas tipo, que tipo de tecnologia a gente pode criar, enfim, para colocar à disposição dos movimentos? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer mais vezes. Eu acho que o seu patrão aponta para questões muito importantes assim, para a gente pensar. Eu acho que a gente precisa refundar a noção de rebeldia diante das novas possibilidades. Porque, assim, né, o que fazer do Lenin nunca foi uma bíblia. O que fazer era, antes de tudo, uma análise muito apurada da sociedade daquele momento, porque é da realidade concreta que você extrai as possibilidades concretas. Então, talvez as subversões de 20 anos atrás não deem tanta resposta, porque surgiram novas formas de exploração e opressão. Então, pensar a rebeldia implica uma análise muito apurada da realidade desse contexto, para pensar o que é possível, a partir dela, alterar, né? Que brechas se abrem nesse contexto concreto da nossa sociedade, tá ligado? Pode pá. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. A gente tem que finalizar, né? Senão a gente fica papeando aqui até 3 horas da manhã. E aí, qual é o seu nome mesmo, parceiro? Cleiton. Aí o Cleito fica aí se fudendo. Explorando o Cleiton. Explorando o Cleito. A colonização digital do podcast. E do Cleiton. Do Cleito. Mano, é isso. Abrir pra parte de agradecimentos. Pode ser, quer fazer o sorteio antes? É verdade. Que sorteio? Sorteio, olha. Sorteio o quê? Nada. Sorteio colonialismo digital na sua boca. Aí, rapaziada, vou sortear aqui, ó, quem tiver presente. É isso. Tem 5 pessoas inscritas, vou dar um randomize aqui. A primeira pessoa que sair na lista vai ser o sorteado. Senão... Rubens Neves da Silva. Você for sorteado e vai ganhar um livro, Colonialismo Digital. Tá? Eu vou te mandar um e-mail pegando os dados de endereço. Parabéns, hein, Rubens? Que presentão, hein? E é isso. Acho que você nunca ganhou um presente desse na sua vida. E é isso, mano. Fazer agradecimentos. Acho que dá pra... Você faz primeiro, eu faço, ou faço primeiro. O último é a pessoa que veio de convidado. Agradecer a presença aí, pela conversa, o debate. Acho que a gente vai se aproximando cada vez mais do debate disso e conseguir aprofundar mais, porque essas questões de a gente conseguir construir os coletivos, construir essas frentes para conseguir subverter, né, o sistema novamente com essa perspectiva nossa, acho que é importante. Eu acho que esse debate é importante para essa galera que segue a gente de desenvolvimento conseguir ter essa noção. E para a gente também, a gente conseguir ter mais noções de produção de conteúdo, conseguir aprofundar nosso conhecimento nisso e conseguir levar esse conhecimento adiante nas nossas apresentações, palestras e tudo que a gente conseguir produzir daqui em diante. E é isso. Muito obrigado pela presença. Valeu. Que isso, hein? Nossa, eu vou nem falar mais nada. Muito bonito. Até eu.
Bom, agradecer o Reginaldo por ter vindo, que ele veio de Guarulhos. Agradecer o Cleito também, que tá aí com nós, né, mano? Explorado. Agradecer, explorado. Agradecer você, Davidson, que topou colar até aqui. Pra quem não sabe, o mano mora na Baixada do Litoral, né, mano? Mora em São Vicente. Ele veio pra cá com a fezona dele braba. Fezona vermelhinha, bonitona. Agradecer por você ter vindo, agradecer pelo compartilhamento de informação. Não só você, mas também o Walter. E toda a referência que vocês utilizaram, toda a referência bibliográfica que vocês utilizaram, a Terezinha, o Marx, tá ligado? Todas as pessoas. Agradecer muito mesmo pelas possibilidades de novas formas de organização que a gente pode trazer, que a gente pode pensar a partir da análise material que você traz no seu estudo. Fiz uma leitura dinâmica do livro, assim, eu peguei para ler do jeito que dava. Eu não estou na melhor fase de estudo da minha vida, porque eu acho que também tem esse lance da saúde mental que está no BO, mas deu para captar bem, assim, o cerne da coisa, tá ligado? E no dia que a gente foi no Dandara, já deu também para a gente conseguir pegar umas bases de pensamento que muitas vezes contrapunham algumas coisas que a gente tinha, tipo assim, nossa, será que a gente está mesmo no capitalismo agora? Tá ligado? Que eram uns pensamentos meio leigão que nós tava tendo. Pô, pegou o livrinho, trocou umas ideias naquele dia que você apresentou o livro, já deu para ter algumas contraposições que geraram boas reflexões para a gente e acabaram modificando a nossa visão de mundo, né? Então, agradecer bastante por essa colaboração sua e espero que a gente possa fazer novas alianças mais tarde, porque você está no campo embora esteja aí estudando no lance das tecnologias, eu não sei o quanto você está inserido no meio, tá ligado? Mas se precisar de participar de bagulho de eventos, bagulho tudo, dá um salve que nós dá um jeito para conseguir descolar. É isso, meu mano. Muito obrigado. Deus abençoe e vai Corinthians. É Corinthians. Não, da hora. Quero agradecer, né, aí também, Kael, o Reginaldo e o Cleito. E dizer que estamos aí à disposição, né? Eu acho que é um debate urgente, mas também, assim, né? O Marx falava que a humanidade só se faz perguntas que ela pode responder, né? Então a gente consegue formular porque também há espaço para intervir, para lutar em cima, tá ligado? Muitas vezes que a gente vai falar disso, as pessoas ficam assim, nossa, então tá tudo dominado. Eu falei, não, mano, não tá tudo dominado. Mas a gente está caminhando para isso. Mas é possível também a gente intervir nesse processo e criar alternativas, criar frentes, criar fissuras, tá ligado? Criar disrupção, hackeamentos, né? E, ao mesmo tempo, é importante encontrar gente que já está fazendo, né? O movimento software livre tem décadas aí de existência e acho que ele tem muito a nos ensinar. E as pessoas seguem aí, mano, questionando, produzindo. Então, eu acho que é um momento também das pessoas conhecer o movimento software livre, conhecer os coletivos hackers, conhecer os coletivos tecnológicos que tem. Ainda existe Rede Mocambas, Casa de Cultura Tainã lá em Campinas. Enfim, há uma série de iniciativas no campo da tecnologia que tem pensado a sociedade e que tem oferecido grandes reflexões e é dela que a gente parte. A gente espera estar à altura também desse legado, que a gente não encontra o espaço vazio, tá ligado? E tanto organizacional quanto teórico, há muita gente produzindo. Cito o trabalho do Tarcísio Silva, da Bianca Kremer, da Joy Bolawini, enfim, há um campo aí, né, mano? Mas eu queria, sobretudo, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e dizer que estou à disposição para trocar ideia, para aprender também, porque é um bicho, é a hidra, né? Que tem várias cabeças. É um bicho que não é possível dar conta sozinho, mano. A gente vai precisar articular conhecimento de todas as áreas para poder entender esse processo, né? Então, quanto mais a gente dialogar, eu acho que mais a gente dá passos, tá ligado? Então, valeu aí, agradeço aí. É nóis. E agradecer a todo mundo que estava aí também, né, presente. Valeu, pessoal do chat aí. Valeu todo pela mundo. pergunta, Jades. E é isso, mano. É nóis. Forte abraço. Boa noite.